momento do mercado, junto comigo, com Rafael Lara e com Gabriel Monteiro. Além disso, aqui você também acompanha as principais notícias do dia e os últimos movimentos da Bolsa. Os últimos movimentos da Bolsa, vamos lá, foco que ainda a gente tem esse mercado aberto, não é com beijinhos aí de carnaval e nem Semana Santa, não, apesar de que o Ibovespa hoje está feliz, está em clima de sextou, né, ainda bem, vamos lá. A gente hoje vai ter análise desses movimentos, análises gráficas, inclusive hoje aqui com o Ricardo Tominaga, que é analista da Orama, além de um papo que a gente vai bater aqui com o Sérgio Barrueso, que é analista de research, né, da Ativa Investimentos. Antes, eu quero dar uma boa tarde aqui, que eu tenho certeza que esse pessoal aqui do chat deve estar dando muita risada. Deve estar dando uma muita risada, não é pouca não, de todo esse... inclusive eu ia dar, não vou mais não, viu? Porque meu computador aqui decidiu dar tilt. Não, eu mando então, quer que eu mande? Deu um lag total aqui, tá vai bom, lá, então vai eu lá, vou Rafa, mandar vai. um abraço aqui para todo mundo. Fernando Luiz aqui, falando pra gente colocar o endereço da BMC, que dá para mandar um iFood. Acho que tem endereço da BMC lá no site da BMC, você não pode deixar de conferir, hein? www.bmcnews.com.br, lá tem o endereço lá bonitinho. Inclusive já vai lá, já dá uma olhada nas notícias, tudo em tempo real para você ficar aí informado sobre o mercado financeiro, também com muito bom humor. O Marcelo José Teodoro falando, boa tarde, Débora, Rafael Gabriel, boa tarde, Marcelo. O político parcialmente honesto, eu gostei muito desse nome também. Falando, a dupla mais carismática, engraçada e elegante da TV brasileira chegou. Que felicidade, que mensagem mais linda, obrigado aí pra sua audiência. O piloto do jatinho da Paula pedindo sorteio de caneca. Todo mundo rindo do Cabral, falando que o Cabral é um maluco, ele realmente é um malucão. O MPK aqui falando, boa tarde, Débora, Rafael Gabriel, cadê o vídeo da dancinha? Já foi pro ar e eu perdi? MPK, o que aconteceu foi o seguinte, eu até tentei negociar com os diretores aqui da BMC News, contudo, regra é regra, o mercado financeiro a gente sabe disso, regra é regra. Então a regra era, se a gente bater 37 mil, se a gente tivesse batido no caso, 37 mil, até sexta-feira passada, teria tido o vídeo. Como só fomos bater e na quarta dessa semana, a regra é clara, né? Enfim, aí chamei o VAR para ver se dava para fazer alguma coisa, mas não deu. Não deixaram divulgar. Talvez em algum momento, uma Black Friday, alguma promoção aí de Natal, aí a gente faça isso para vocês conseguirem se unir. A gente está tentando fazer o quê? A união do Brasil. O Brasil está muito polarizado, a gente não precisava de uma causa só aí para a gente ir junto nessa. O pessoal falando que eu fiquei rosa, inclusive. Não, falando que a Débora está de rosa e por isso que o mercado tá feliz hoje. Também tem gente aqui falando que, enfim, aí da transmissão do professor Cabral, né, do T-Trade, pedindo para analisar, enfim. Débora, bastante gente aqui conosco, falando que está esperando o vídeo da dancinha. É complicado. É complicado. Agora, o Cabral é um maluco mesmo, gente. O Cabral é isso aqui o dia inteiro, inclusive, que eu rio com ele. É brincadeira. Eu tive que comprar, inclusive, aquele fone anti-ruído, porque senão eu não ia conseguir trabalhar. Porque o Cabral, ele é assim, aí junta eu e ele, a gente fica brincando toda hora na redação. E, nossa, é um negócio de maluco mesmo essa BMC. Imagina, aí junta Daniel Morales, aí junta Débora, aí junta Gabriel dançando, aí junta... Nossa, então é um negócio de maluco essa redação aqui da BMC. Gente, já vai deixando o like aí, poxa vida. Estamos com 542 likes só. Sexta-feira da alegria. Hoje o mercado tá em alta, não tá não, Débora? Tá em alta, tô abrindo aqui, inclusive, os gráficos pra gente dar uma olhadinha. Olha aqui, 0,76% de alta. 105.256 pontos. É porque é aniversário do Marcos Saravalho. Dê uma ligadinha lá. Dizer assim, aniversário do seu Marcos Saravalho, vamos dar uma animada, pessoal. Brincadeira. Entendi. Mas a gente está assim subindo, Rafa, desde hoje pela manhã. A gente já bateu aqui a máxima dos 106.813. Tentamos ali mirar nos 107, mas não bateu não, hein? Mas agora a gente está conseguindo manter na casa dos 105 mil pontos. Eu vou ampliar aqui o nosso mapa de calor para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui. Cash 3 é quem está liderando essas altas aí, depois de ter, né, anunciado aí um volume geral de vendas recorde no mês de novembro. 21%, mais de 21% de alta agora. Local Web pega carona aí, e lembrando que a gente vem com esses dois papéis, vinha, né, com esses dois papéis essa semana, em 3 dias de queda, hein? E aí agora subindo. Grupo Soma também subindo 8,61%. A gente tem setor de construção também, olha lá, com Cirela,
né? Setor imobiliário, Cyrela, Zetec, liderando aqui nas altas do dia, MRV. A gente tem curva de juros fechando um pouquinho desde ontem e o setor acaba sendo mais favorecido. CVC, Azul, Gol também aqui nessas altas do dia, porque no final das contas, né, o dólar também vinha caindo hoje. Quem vem aqui nas quedas é setor de frigoríficos. Aliás, a gente vai falar sobre frigoríficos aqui hoje com um dos nossos convidados, gente. Fiquem atentos a isso, a gente vai entender um pouco mais sobre tudo que está rolando aqui nesse setor. Marfrig cai mais de 7%, JBS está caindo quase 4%. A gente também tem um setor de siderurgia aqui que está caindo hoje. Tivemos queda nos contratos futuros de Dalian, e no final das contas isso não favorece, claro, o setor aqui. Ontem a gente tinha tido já uma queda, a cotação do minério de ferro lá na Ásia. Aqui a gente tinha subido, né, tinha ido na contramão, mas hoje não conseguiu sustentar. O setor de varejo hoje está conseguindo aí, né, dar uma aliviada, dar uma respirada. Vou até abrir aqui separado só para a gente dar uma olhada. Olha isso, a Magazine Luiza subindo 6%, o Grupo Soma 8,53%. Só a Natura que está caindo aqui, ó. Natura que inclusive no mês de novembro, né, foi o pior papel aí do setor, perdeu bastante. A Grupo Soma que vai quase subindo 8%, Pet subindo 6,53%, Lojas Marisa 4,97%, o Via está subindo 3,3%. Enfim, está dando uma respirada aí o setor de varejo hoje, pelo menos hoje, né, Rafa? Mesmo não tendo aí aproveitado tão bem aí, não conseguindo, né, aproveitar um pouco melhor esse período aí da Black Friday. Aí a gente tem aqui o setor de bancões, olha só, Bradesco com Santander, e Itaú com o Itubi 3 ali subindo, mas Itaúsa, Sambi 11 estão aí nas quedas. Vamos ver mais aqui. Deixa eu só trazer o setor de tecnologia para a gente dar uma olhada na Cash. Olha lá, 21,46% de alta. É isso. Vamos começar nosso giro de notícias para poder, né, atualizando o pessoal. Rafa, começando aí falando dos diretores do FMI, que afirmaram que a política monetária dos Estados Unidos deveria focar mais nos riscos aí de inflação. É isso mesmo, Rafa? Exatamente, Débora. Hoje teve, né, inclusive, essa declaração do diretor financeiro. Inclusive, olha, deixa eu só trazer aqui a informação um pouco mais atualizada em relação a essa história do FMI aqui, que teve atualização. O Fundo Monetário alertou nessa sexta sobre a intensificação de pressões inflacionárias, especialmente nos Estados Unidos, e também novas incertezas causadas pela variante Omicron do coronavírus, afirmando que o Banco Central norte-americano deveria focar mais os riscos de inflação. Em texto publicado num blog nessa sexta-feira, a economista-chefe do FMI, a Dina Gopinath, e Tobias Adrian, chefe de divisão de mercados monetários e de capitais do fundo, alertaram que o ressurgimento da pandemia e a variante Omicron aumentaram com força a incerteza aí em torno das perspectivas econômicas globais, mas eles disseram que a força da recuperação e a magnitude das pressões inflacionárias variam muito entre os países e que a resposta pode ser calibrada para as circunstâncias únicas de economias individuais. Nos Estados Unidos, onde os preços ao consumidor atingiram uma máxima de 31 anos em outubro, há bases com outras economias avançadas, incluindo também a zona do euro, sobre um maior peso sobre os riscos de inflação em comparação também com essas outras economias. E aí a gente também teve ali que eles escreveram que ao longo do tempo outros países podem precisar ali apertar a política monetária mais cedo também do que o esperado se as pressões inflacionárias se tornarem mais generalizadas, Débora. Boa, isso aí. Bom, e a JBS e a Marfrig, né, caíram depois do Bradesco BBI cortar recomendação por redução de margens lá nos Estados Unidos. Gabriel que vai atualizar mais aí pra gente. Fala, Gabriel. É isso aí, Débora. As ações da JBS e da Marfrig caíram nesta sexta-feira na B3 após o Bradesco BBI rebaixar as recomendações aí para os papéis de ambas por conta da deteriorização das margens do setor nos Estados Unidos. Segundo o analista do banco Leandro Fontanesi, as margens de carne bovinas nos Estados Unidos, onde as duas empresas têm forte presença de receita, estão se deteriorando mais rápido aí do que o esperado. Ele citou em relatório que uma redução na oferta de gado no próximo ano deve elevar ainda mais os custos dos frigoríficos. As recomendações para as ações de JBS e Marfrig foram cortadas de
outperform para neutro. Projetando margens aí mais conservadoras, o analista reduziu as suas estimativas para o lucro líquido do JBS em 2022 de cerca de 17,2 bilhões de reais para 13,1 bilhão de reais, enquanto para a Marfrig a nova projeção é de 1,9 bilhão de reais contra os 2,3 bilhões de reais anteriormente aí projetados. O preço-alvo de JBS foi reduzido de R$ 45,00 para R$ 36,00. E o da Marfrig de R$ 30 para R$ 23,00, Débora. Maravilha, a gente vai falar mais sobre o setor de frigoríficos daqui a pouquinho aqui, inclusive com um dos nossos convidados. Fiquem aí atentos. Bom, e a economia dos Estados Unidos, gente, criou 210 mil empregos não agrícolas em novembro. Os dados que foram de relatório de empregos não agrícolas, né, o payroll, né, lá dos Estados Unidos, do Departamento de Trabalho americano, foram divulgados hoje pela manhã, ficaram bem abaixo do esperado. É por isso que a gente vai direto para lá com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, ela que vai explicar um pouco melhor isso para a gente, porque a expectativa era outra. Então fala para a gente, Giovanna. Sim, os dados do payroll não agrícola que estávamos todos aguardando saíram agorinha há pouco, no final da manhã, no início da tarde. E eu trago agora para vocês, aqui nos Estados Unidos, o payroll, o relatório de novembro, aponta a criação de 210 mil novas vagas de emprego, ante um consenso de 573 mil. Em outubro, lembrando, foram criadas 531 mil vagas. Lembrando também que o payroll é um dado muito importante e relevante para as economias, porque é um balizador das decisões do Federal Reserve quanto ao aperto da política monetária. Lembrando também que este relatório foi fechado antes do aparecimento da Omicron, que pode refletir no próximo relatório. E a gente, claro, fica de olho. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Sabia que mesmo com o auxílio emergencial, 1 a cada 4 brasileiros viveu abaixo da linha de pobreza em 2020, Rafael? E se não tivesse tido auxílio, como que teria sido isso, hein, Rafa? Certamente poderia ter sido pior, né, Débora? Porque o benefício evitou um agravamento da miséria no país, já que ajudou os 21 milhões de brasileiros mais pobres a sobreviverem com R$ 128 mensais por pessoa da família, ou R$ 4,27 por dia, o maior valor já registrado na série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Então o fato é que, mesmo que apenas momentaneamente, o agravamento da miséria no país em 2020 foi evitado, em meio a todo o caos provocado pela pandemia da Covid-19. Apesar da injeção bilionária de recursos extraordinários, praticamente 1 em cada 4 brasileiros ainda viveu abaixo da linha da pobreza no ano passado, o que equivale a quase 51 milhões de pessoas, segundo os dados da síntese dos indicadores sociais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta sexta-feira. Se não fossem os programas de transferências de renda para enfrentar a pandemia, incluindo também programas estaduais e municipais complementares, os 10% mais pobres da população teriam sobrevivido com apenas R$ 13 por mês, o equivalente a 43 centavos por pessoa por dia, Débora. Ao ano do final do primeiro trimestre aí de 2022, Débora. Lembrando aí que quarta-feira nós temos a reunião do Copom e nós trazemos aqui todas as atualizações ao vivo na BMC. Se você estiver ligado aí, fique atento nas notícias. A BMC vai entrar com um plantão aí, trazendo imediatamente a decisão do Comitê de Política Monetária, tá bom, Débora? Estarei aí, estarei firme e forte, hein? Exatamente isso, no mesmo minutinho, saindo lá. É o dia que eu mais chego perto do infarto, inclusive. A gente sai correndo aqui, eu fico todo nervoso. Nossa. É na hora, né? É na hora. Real time. E a Taesa, gente, vê oportunidades em transmissão de energia e avalia projetos imobiliários. Então, Rafa, conta isso pra gente melhor. Débora, o diretor financeiro da Taesa, o Eric Breyer, afirmou que a transmissora enxerga grandes oportunidades de crescer seu portfólio de ativos, ao mesmo tempo que estuda entrar em negócios adjacentes à transmissão de energia, como projetos imobiliários. Na área da energia, a Taesa continuará concentrada no segmento de transmissão, explorando 3 vias de crescimento: leilões, aquisições no mercado secundário e projetos de reforços e melhorias em seus ativos já existentes. O presidente da companhia, André Moreira, complementou que, apesar do maior nível de competição nos últimos certames de transmissão realizados pelo governo, a companhia acredita estar preparada para ser competitiva no leilão de dezembro.
Ele afirmou, abre aspas, não vamos a leilão para ganhar concessão, mas sim para rentabilizar o negócio e dar retorno ao acionista, fecha aspas. Isso ele disse em um evento para investidores. A transmissora poderá investir em negócios adjacentes com projetos imobiliários que não alterem a natureza do risco de seu negócio ou que afetem sua geração de caixa. Isso quem destacou foi o Eric Breyer. Ele afirmou, abre aspas, não vamos fazer investimento com risco de GSF, risco hidrológico ou de demanda, fecha aspas. O diretor financeiro ressaltou ainda que o planejamento estratégico da transmissora não prevê venda de ativos para reciclagem de capital. Ele afirmou, abre aspas, não somos vendedores, somos compradores, fecha aspas. Quando ele foi questionado sobre as perspectivas para o pagamento de dividendos, Breyer disse que não comentaria sobre próximas deliberações, mas reiterou o compromisso da Taesa de permanecer uma boa pagadora. Ainda segundo o diretor financeiro, a Taesa manterá seu foco em crescimento e geração de valor, independentemente de eventuais decisões de saída de acionistas. A CEMIG, que integra o bloco de controle da transmissora, pretende alienar sua fatia. Vale lembrar, né, Débora? É isso aí. E o ministro da Economia, o Paulo Guedes, reconheceu hoje que a escalada dos juros para poder combater a inflação deve sim desacelerar o crescimento econômico em 2022. O que mais o ministro da Economia falou? Ele estava dando um evento, né, de participação, ou participando de um evento, um encontro hoje da indústria química, né, Gabriel? Isso mesmo, Débora. O Guedes argumentou que o governo confia na retomada dos investimentos, apesar de ter falado que a subida dos juros desacelerava o crescimento, mas para ele a taxa de investimento aí é sinal de crescimento à frente. O ministro disse que não estava tentando prever quanto seria o crescimento, mas queria colocar um ceticismo sobre essas previsões de queda do PIB e de crescimento zero. Lembrando aí, Débora, que ontem a pasta destacou que a taxa da poupança chegou a 18,6% no PIB do terceiro trimestre deste ano, retomando ao mesmo nível do terceiro trimestre de 2014. Já a taxa de investimento alcançou 19,4% do PIB, mesmo patamar do começo da década passada, Débora. É isso aí. Bom, o fato é que a gente vai ter sim, né, reunião na semana que vem do Comitê de Política Monetária, vai ter sim mais um ajuste aí da taxa Selic, se vai ser 1,5 ponto percentual ou não, isso foi o que foi deixado já, né, de anúncio aí, já de prévia para o Copom, do último Copom. Vamos aguardar para ver o que vai realmente sair. E a gente vai continuar aqui aguardando, enquanto o Gabriel já vai lá sextar, né, Rafa? Exatamente. Débora, hoje eu vim preparado aqui para o programa, que eu trouxe o carregador do meu computador, então eu não tenho que ficar fingindo que eu estou digitando aqui. Hoje não é cenográfico, Hoje né? não, hoje aqui é tudo real. Estão acontecendo coisas aqui, realmente, não estou digitando no ar, gente. Vocês que tiraram sarro aí de mim ontem, mas hoje eu tirei. Preparadíssimo para o programa e preparadíssimo aí para trazer as principais notícias na segunda-feira que vem, porque hoje é vai cestar, né? Vai cestar. Vai lá, meu. Aí vocês vão falar, não, o Gabriel fica dançando na redação, vou estar lá olhando, forrozinho, dançando. Ele tem a dança da minhoca, gente. Dança da minhoca. Débora batizou essa dança aí. A dança da minhoca, a dança do peixe. Isso é uma inveja tremenda do Vocês sabem que o Gabriel, ele já fez, né, Rebolado. veterinária, assim, qualquer semelhança das danças dele com os animaizinhos é eu mimetizo, Débora, mera eu mimetizo ali os coincidência. movimentos dos animais. Tá vendo? É isso. Foi como preciso criar Foi como ele aprendeu a dançar, gente. Preciso criar uma lambada ali, com essa movimentação do golfinho asiático, putz, aquele mergulho. Eu falei, não, Entendi. Isso aqui é um movimento muito Você conviver extravagante. 2 horas com a Milka, minha cachorrinha, vai ser incrível, porque ela fica parecendo um lembrezinho em pezinha. Ela fica parecendo um lembre. Você vai aprender a dançar com ela também. Perfeito. Gente, um abraço para vocês. Um bom final de semana aí para todos que estão nos assistindo. Fiquem aí na programação da BBC News, que a gente ainda tem muita coisa aí. Vamos ver se esse BOV... Como é que fecha esse mercado hoje, gente? O que está acontecendo? Vai fechar legal. Sei não, porque o negócio está reduzindo. Está reduzindo aqui os ganhos, hein, Rafa? Exatamente. 0,37 agora de alta, 104.848 pontos. Aff, Maria. Ô, Débora, tô perguntando se eu... Que? Você lembra que a gente recebeu o grande Vitor, aqui o analista, que o pessoal ficou falando para eu pegar dica com ele de shake? Lembro. Estão falando para eu... Estão perguntando se eu tô fazendo personal com ele. Eu quero fazer personal com ele sobre investimento, que o cara é um baita do analista de ação, de técnico. O cara é sensacional, entendeu? Então, não tô fazendo personal disso não, mas também, se ele quiser me ensinar a analisar algumas ações aí, tô dentro, hein, que o cara é bom nisso, né? Olha só. O cara é o brabo. Entendi. Rafa. Fale.
Bovespa está aqui quase indo para mínimo, quase indo não que vai, a gente não abriu. Estou te falando, 104.835. A Cash ainda continua disparadaça. Eu vou olhar aqui como é que estão as... Estão dizendo que Petro está batendo quase na lua. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar para o setor de petróleo aqui, de como que está agora. Petro na lua é 1. Ah, foi, 1%. Olha lá. Petrobras, olha aí, Petro está subindo, Petro 4, 1,13, Petro 3, 1,42, Braskem, 3R Petróleo, Enalta que está caindo 1,30. Onde é que vocês estão? O Petro vai voltar. O Petro acabou de bater... Gente, sei não o que está se passando aí para esse Bovespa aí, dando essa puxadinha. Quem que tá por... Vamos abrir o mapa todo aqui para a gente entender. O que está se passando com esse... Ibovespa, que se passa? Marfrig, que está sendo a maior queda agora aqui no volume de negociação. Vamos mudar para o volume para ver o que está pesando nesse volume negativo, Rafa. E olha o que é lá. Olha o que é aqui. Nossa queridinha Vale vai aumentando aqui um pouquinho mais. Ô Vale, ajuda o Marcos Saravalli aí, ele é frente Vale Bancões aqui, tá? Não é só a Vale não. Vale Bancões ajuda aí, aqui. pô. Tá dando uma diminuída nesses ganhos aqui no finalzinho dessa sexta-feira. E na semana, ô Debs, como é que estamos na semana? Vamos olhar na semana aqui o que a gente vai tendo. Como é que estamos na semana? Já é sexta-feira, né? Hoje é sexta. É isso daí é uma música, era uma de rádio, não era essa música? É, porque no meu tempo só tinha rádio. Que era... Que parada, hein? Que era uma música também que tinha, quando saia gol, né? Que era É gol, que felicidade, não é? Olha só, a gente vai encerrando aqui a semana, Rafa, com Braskem. Nessas altas a gente teve algumas notícias aí relacionadas a Braskem, inclusive. Isso favoreceu o papel aí, acho que durante, se eu não me engano, se eu não estiver errando as contas, durante 2 dias seguidos. A Braskem ficou aí, né, como líder de alta no pregão. A variante Omicron está aqui, é muito transmissível, mas o mundo ainda está mas o mundo já está bem preparado, está dizendo o cientista-chefe da OMS, segundo o professor Vinícius, está aqui atualizando a gente. Tem que tomar cuidado, hein? Eu tô tentando achar essa informação, essa informação, mas o que eu tô vendo aqui de informação sobre a história da Omicron, tá certo? Essa é informação importante, que a taxa de reinfecção da Omicron é 3 vezes maior que a da variante Delta, de acordo com o que sugere um estudo preliminar da África do Sul. A pesquisa ainda não foi publicada e que indica que a nova cepa tem maior capacidade de infectar pessoas que já tiveram Covid-19 e que os dados corroboram a suspeita que a OMS levantou nesta semana, tá certo? E que também a gente teve o México confirmando o primeiro caso da variante Omicron, né? Enfim, então a gente vai trazer mais informação aqui. Estamos tentando achar essa história aí que o professor mandou no chat aí para ver se é verdade ou não. Então fique tranquilo que daqui a pouco eu venho com mais notícias. Enquanto isso, a gente tem um papo com o Sérgio Berrueso. Será que ele já está na linha? Deixa eu falar com a minha voz da consciência aqui, ó. Ainda não temos ele, mas olha só, estou até catando aqui, porque mais cedo, viu, Rafa, eu tinha informação de que a gente já tinha estudos aí lá do Butantan sobre a eficácia da vacina contra a Omicron. Eu vou atualizar isso aqui para vocês daqui a pouquinho, porque eu acho que isso é uma coisa bem... Essa notícia do professor é verdadeira, viu, Débora? Então vamos lá, a gente tem nossos melhores telespectadores, inclusive aí, hein? Butantan, vou atualizar isso aqui para vocês rapidinho, porque no final das contas o que a gente tem aqui de destaque realmente é para a Marfrig e para o setor de frigoríficos, né, que está se destacando nessas quedas. Hoje, só tem um papel aqui no setor que não está realmente indo nessas quedas. Deixa eu só mudar aqui para frigoríficos. Olha aí, ó. Só tinham... não, todas agora estão. Todas estão na queda mesmo. Nenhuma está na contramão, não. É Minerva que está com menor queda no dia, mas ainda assim está caindo. Marfrig é a maior nesse momento. Eu estou catando aqui, Rafa, porque realmente tinha assim saído. Aqui, ó. A Coronavac está favorecendo sim proteção contra a Omicron, disse aí o vice-presidente do Butantan. A gente vai continuar acompanhando isso para vocês. Quero só trazer mais notícias onde eu tinha catado isso aqui para poder atualizar vocês sobre isso. Deixa eu só trazer o convidado da gente. Debs, se quiser, eu dou a notícia que o professor falou aqui, a notícia então vai, completa. Atualiza. É a seguinte, a variante Ômicron do coronavírus é muito transmissível, mas o mundo está mais bem preparado, disse a cientista chefe da Organização Mundial da Saúde, a Soumya
Swaminathan, nessa sexta-feira, que a variante da Omicron é sim muito transmissível, mas que até que ponto devemos ficar preocupados, precisamos estar preparados e cautelosos, mas não entrar em pânico, porque a gente está em uma situação muito diferente da de um ano atrás. Vale lembrar, né? Um ano atrás a gente não tinha se vacinado ainda, né? Então tem que manter a calma mesmo, aí essa é a notícia, e que também não teve aí mortes. O Christian Lindmeier, que é porta-voz da OMS, disse em uma entrevista coletiva que a organização não tem até o momento registrada nenhuma morte vinculada à variante Omicron. Ele afirmou, abre aspas, não vi nenhuma informação sobre mortes vinculadas com Omicron, fecha aspas, isso ele disse na sede da Agência de Saúde das Nações Unidas. Ele reconheceu, no entanto, que ainda é cedo para tirar conclusões e que muitos países aumentaram a realização de testes para detectar a presença dessa nova variante. Ele afirmou, abre aspas, com certeza teremos mais casos, mais informações e tomara que não possivelmente falecidos, fecha aspas. Isso quem disse foi o Lindmeier. Então, tá aí, né, Débora? A informação que eu tinha para trazer para vocês em relação à vacina, Rafa, é que uma das principais, claro, preocupação quanto a essa nova variante é se as vacinas realmente são eficazes, né, para poder combater essa cepa nova da Covid-19. E nesse sentido, a Coronavac, claro, né, também já está sendo estudada e ela parece ter uma vantagem na hora de agir aí contra essas variantes, incluindo a Omicron. Ou pelo menos foi o que explicou a vice-diretora do Instituto Butantan, a Maria Carolina Sabaga. Ela disse, né, numa entrevista a um jornal, que a fórmula do imunizante evita que ela seja burlada pela nova variante. Isso ocorre principalmente porque as alterações mais preocupantes da nova cepa são na proteína spike, que é a que porta aí, então, a entrada do vírus, que é a porta de entrada do vírus do corpo humano e onde as vacinas como a da Pfizer e da Moderna agem. Só que a Coronavac utiliza a tecnologia de vírus inativo e isso faz com que o corpo humano aprenda a se defender melhor contra o vírus, o que evita que a variante Omicron consiga burlar totalmente a proteção concedida pelo imunizante fabricado no Instituto Butantan. Né? E por isso, a vice-diretora do Instituto disse que diria que a eficácia da Coronavac é a que tem menos chance de ser burlada pela Omicron, mas que apesar disso, novos testes estão sendo feitos para confirmar a funcionalidade do imunizante no combate à nova variante. A gente vai atualizando vocês. Olha só, tá vendo esse painel aqui todo vermelhinho? Setor de frigoríficos. Não. E é sobre ele que a gente vai falar com o Sérgio, que é analista de research lá da Ativa Investimentos, já está aqui com a gente. Vamos bater esse papo aqui com o Sérgio? Ô Sérgio, é uma boa estar em queda aí, porque vai ficar mais barato o churrasco do fim de semana? Não. Você foi muito ligeiro, Rafa. Não, eu acho que não vai ficar mais barato no fim de semana, não. Eu já ia providenciar aquela picanha. Porque, desculpa os vegetarianos, me perdoem os vegetarianos. Você vê que as últimas pesquisas aí todas mostraram que o preço das carnes aqui, pelo menos, tanto internamente quanto no exterior também, né, não tem aliviado nem um pouco. Né? A gente pode ver que, por exemplo, nos últimos meses aí, mesmo com a questão do embargo da China, que provavelmente a gente vai discutir daqui a pouco, né, mas mesmo isso aí, você viu que não teve nenhum impacto no preço, né, da carne. Então essa questão do churrasco está um pouco prejudicada. Uhum. Bom, falando, mas então, hoje né, a gente está vendo uma queda do setor como um todo. E uma das coisas que eu queria, né, trazer, aliás, está aqui, né, o painel com o setor inteiro todo vermelhinho, uma das coisas que eu queria já levantar contigo, ainda mais, né, depois dessa queda, é que esse processo de embargo todo lá pela China, né, porque depois que a gente viu esse processo lá de embargo, foi que a gente, principalmente em relação às carnes brasileiras, a gente começou a ver quedas mais efetivas aqui no Brasil. O que tem acontecido desde então, né? Quais são as perspectivas em relação a isso, né? Em que pé a gente está até agora? Porque a gente viu que depois a China não liberou alguns lotes. Em que pé está isso agora? Atualiza isso para a gente melhor. Tá, então, na verdade, isso é uma questão complicada, né? Há algum tempo atrás, surgiram aí 2 ou 3 casos de doença da vaca louca, né, aqui no Brasil. Esses casos, eles são chamados, depois foi descoberto que são casos atípicos, né? Então, você tem uma chance, né? O animal tem uma chance de desenvolver isso de forma espontânea, quando não é considerado perigoso.
E, por outro lado, ele pode desenvolver como uma epidemia também, quando é considerado perigoso, quando se chama caso típico, né? O Brasil, em toda a sua história, ele nunca teve, até hoje, um caso típico, ou seja, nenhum animal que tenha contraído por meio de uma epidemia, né? Eles são animais que desenvolvem espontaneamente e de alta idade, que foi o que aconteceu aqui. Mas, até pela questão assim, da periculosidade, né, dessa contaminação, sempre que ocorrem casos efetivos, né, mesmo sendo atípicos, esses casos são reportados, e alguns países, como é o caso da China, assim, eles têm um trigger automático, né, que eles paralisam as importações daquele país quando são reportados esses casos, né? E aí foi o que aconteceu há alguns meses, e existe um mecanismo, um procedimento para que isso se normalize, que normalmente primeiro você tem que fazer o teste, né? Existem uma série de questões regulatórias que você tem que fazer. Aí você faz toda essa investigação, o teste, você tem o resultado, né, do exame aqui, e esse exame é feito, então, a contraprova dele no exterior, num laboratório estrangeiro. Aí, com todas essas informações, inclusive com o laudo, né, e a contraprova, se envia para a Organização Mundial da Saúde Animal, e aí eles acabam, no caso, como aconteceu no Brasil, referendando, falando que realmente, por todos os documentos e todos os exames, os casos foram atípicos, e por isso tem um risco muito baixo de transmissão e de se transformar numa epidemia, né? Que foi o que aconteceu. Aí, com todo esse laudo e com embasamento, inclusive com o relatório, né, o de acordo da Organização Mundial da Saúde Animal, aí esses documentos, então, são traduzidos e enviados, então, no caso, para a China, para que eles façam a análise e aí liberem, né? E aí existem alguns meses em que a gente está na iminência aí da China liberar essas importações completamente. Agora ela anunciou uma pequena liberação, mas não uma liberação total. E assim, basicamente todo o trâmite já foi feito, né, e enviado para a China. Agora está só naquela questão aí de negociação final mesmo. Inclusive o mercado já tinha expectativa de que isso se resolvesse mais cedo, né? Acabou atrasando bem mais do que se imaginava, e teve um impacto realmente na arroba bovina, que chegou a cair no primeiro, segundo mês desde essas restrições, que é bom para os frigoríficos, que é a arroba bovina, né? O custo do boi é custo para eles, né? Dilui a margem deles. Mas agora, aí, no último mês, realmente teve um aumento bem forte, voltou a subir, muito por causa de restrição de oferta, né? Justamente com essa menor demanda por causa das exportações para a China, os pecuaristas mantiveram, né, o boi em pasto, e assim reduziu bastante a oferta, acabou subindo o preço do boi de novo. Perfeito. Sérgio, agora eu queria saber um pouco sobre você aí, quais são as empresas mais ou menos aí afetadas por esse embargo da China aí na sua visão, aí no seu radar? Então, isso é uma questão muito interessante, né? Porque inicialmente o investidor, assim, que fosse um pouco desavisado, visse essa notícia lá no início, lá há meses atrás, iria pensar que teria um impacto grande na bolsa, né? E quando a gente vê, na verdade, as empresas aí desse setor, aí, os 3 frigoríficos que são mais identificados com carne bovina, que são a Minerva, a Marfrig e a JBS, né, não tiveram um desempenho ruim. Muito pelo contrário, no caso, a Marfrig e a JBS tiveram desempenhos muito bons, e inclusive no meio dessa questão toda teve divulgação de resultados que mostrou justamente os resultados dessas empresas que foram muito, muito bons, e as empresas até subiram, né, no momento que o Ibovespa caiu bastante, né, nos últimos meses, e essas empresas tiveram um desempenho muito, muito acima. Isso aconteceu porque a gente tem que entender, assim, o que são frigoríficos brasileiros de forma geral e o que são essas empresas específicas que são listadas e das quais a gente está falando. Porque elas são muito diferentes. Então, quando você olha, por exemplo, para a Marfrig e para a JBS, são
assim, basicamente você poderia dizer que essas são empresas americanas listadas no Brasil, né? Então, mais de 70% da receita das duas empresas vem das operações domésticas dos Estados Unidos. A JBS ela é maior ainda, né? Ela tem uma diversificação muito grande. Então, tipo, aqui no Brasil ela tem a Seara, por exemplo, que é um segmento parecido com a BRF. Ela tem na Austrália as operações dela. Recentemente comprou operação de salmão. Ela tem a Kerry Foods, que ela comprou recentemente na Europa. Ela tem todo a questão de suínos também nos Estados Unidos. Então, é uma empresa até mais diversificada. Mas, assim, as duas empresas, elas estão muito pouco afetadas. Então, quando a gente olha aqui no resultado, por exemplo, recente, a gente viu um certo impacto desse embargo no resultado dessas empresas. Se você olhar ali no balanço delas, a parte, por exemplo, JBS Brasil, ou entrar lá no balanço da Marfrig e olhar a parte relacionada a operações da América do Sul, você vai ver lá que, por exemplo, o nível de abate de bovinos foi menor do que o esperado pelo mercado, foi um número mais baixo realmente. Isso se dá porque justamente com menos oferta, né, menos demanda, digamos assim, com essa restrição de demanda da China, você teve menos abates, né? E até, como eu falei, os pecuaristas seguraram a oferta dos bois, justamente para combater essa queda inicial da arroba bovina. Então, esses frigoríficos, eles acabaram tendo esse impacto negativo no balanço deles, né? E, no entanto, como isso só representa uma coisa pequena assim, do resultado deles, a gente não conseguiu ver, porque foi meio que ofuscado na situação geral pelo balanço lá dos Estados Unidos, porque esse ano está sendo muito forte. Há dúvidas, né? Até essa queda, a gente pode conversar, essa queda recente agora de hoje, há dúvidas de se isso vai continuar realmente no ano que vem, mas esse ano de 2021 tem sido muito forte para as operações dos Estados Unidos. O ciclo de bovino lá está muito bom, né? O custo não está elevado do boi, as empresas estão conseguindo repassar o preço de carne de forma muito fácil, e além disso, quando você considera que o real está num nível muito depreciado em relação ao dólar, todas essas empresas que têm lá 70% da operação dela nos Estados Unidos e recebendo em dólar, elas estão tendo uma geração de caixa em reais muito forte. E por isso que elas estão tendo resultados tão bons, com dividendos grandes, recompra de ações, né? Tanto a Marfrig quanto a JBS fizeram recompra de ações. Então elas estão muito bem. E foram quase nada assim, impactados por essa situação, embora sim ela tenha impactado de certa forma. Já a Minerva, ela é um pouco mais realmente afetada por essa situação, porque ela depende mais das operações no Brasil do que a JBS e a Marfrig. Mas mesmo ela teve um impacto assim, bastante light, digamos assim. Mas ela segue sendo a empresa assim, mais afetada, porque ela depende mais aí das exportações para a China diretamente do Brasil. Mas vale lembrar que ela tem a Athena Foods, né, que é a sua empresa que é a operação fora do Brasil, né, América do Sul fora do Brasil, que está enviando as exportações normalmente para a China, né? Mas dessas três aí, a Minerva com certeza é a mais afetada negativamente. E o que está acontecendo com com a arroba bovina, assim, né? E quais são as perspectivas desse cenário? Isso pode mudar em 2022? Então, isso daí é uma questão que realmente é o que mais impacta, assim, digamos, o setor, né? Porque aí a gente tem que separar Brasil, por exemplo, no exterior. Então, quando a gente olha para o exterior, para os Estados Unidos, a gente vê que, como eu falei, está num momento do ciclo muito bom, mas já está dando sinais de que esse momento talvez não esteja tão brilhante assim para o ano que vem, né? Até a gente, lá na Ativa, a gente já está com recomendação de compra na JBS há muito tempo, desde o final de 2020, né? A gente está com essa recomendação. A Marfrig, a gente também estava com recomendação de compra e recentemente a gente passou para a neutro, justamente depois dessa alta bastante significativa que ela teve, porque de todas a Marfrig é a mais exposta, tipo, a só o cenário americano, né? Então, lá fora, a gente já está vendo sinais de que a arroba possa subir, justamente porque, como eu falei, a oferta tem sido
a recuperação, na verdade, da economia americana, né, de várias outras economias do mundo, tem sido muito forte. A gente está vendo, né, as bolsas subiram muito, toda a volta do setor de restaurantes que voltou muito forte. Então, com essa demanda, essas empresas que têm a operação nos Estados Unidos, elas sofreram assim, de muita demanda e conseguiram repassar os preços que elas tiveram ali. Então, todos os aumentos de custo elas conseguiram repassar e ainda com mais, né, do que elas tiveram. Na outra ponta, não houve reação do custo do boi. Agora, pode ser que esse cenário para o ano que vem esteja um pouco mais nebuloso assim, para os Estados Unidos. Ainda é cedo para dizer, mas pode ser que no ano que vem essa situação se inverta. Né? No Brasil, já é o contrário. No Brasil, a gente está passando por um momento muito ruim de arroba bovina esse ano. Assim, digo muito ruim para os frigoríficos, né? Porque o boi está muito caro, realmente. E isso tem várias questões aí. Tem a ver, como eu falei, com a própria gestão, né, que é feita dos pecuaristas, e também essa questão toda de demanda global, né? A demanda da China, que acelerou muito. Aí quando você vê que quando houve um embargo, ela aliviou rapidamente a arroba bovina, mas depois voltou a subir. E a demanda aqui no Brasil, por outro lado, ela está muito fraca, porque a gente está numa situação muito ruim econômica, né? E se a gente olhar, por exemplo, agora, né, essa semana passada, todos os bancos, as corretoras estão revisando o PIB para baixo. No ano que vem, assim, muitas corretoras já estão dando PIB zero no ano que vem. Então, o desemprego está muito alto. Então, tudo isso prejudica muito, né, o setor a demanda bovina também, porque a carne é mais cara, ela acaba sendo uma alternativa mais cara. Então, é um setor que acaba assim, sendo... A demanda de carne bovina acaba sendo um pouco relacionada realmente à economia e à renda interna. Então, assim, a situação desse segmento no Brasil, ainda mais com o embargo da China, está muito ruim. Então, se você isolar só a parte frigorífico Brasil, né, os resultados são muito ruins. Como eu falei, não impacta tanto nessas empresas tipo JBS Marfrig, porque a maior parte das operações dela não é no Brasil. Mas a situação isoladamente no Brasil está muito ruim. Então, a gente já tem uma visão assim, oposta. A gente até pensava que no ano que vem fosse melhorar. Agora a gente está vendo que a situação econômica provavelmente no ano que vem, assim, pelo que tudo indica, né, pelas projeções macro, não é das melhores. Então isso pode não ser tão rápido quanto a gente imaginava. Mas, assim, também, por outro lado, é difícil de ver assim, uma situação pior no Brasil. Né? As margens já estão muito pressionadas em relação ao histórico. Então tende aí, tendo uma perspectiva de médio prazo, longo prazo, acho que no segmento de frigoríficos dentro do Brasil tende a melhorar. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você sobre os outros segmentos, né? A gente falou agora muito de bovino, mas também tem as aves, né? Os suínos. Como é que eles têm sido afetados aí? Você acha que eles têm sofrido algum impacto nesse momento aí da economia? Então, esse segmento, ele, assim, internamente, ele tem sofrido menos esse impacto, porque, por exemplo, o segmento de frangos, a demanda, ela tem sido forte e justamente tem essa questão um pouco contracíclica. Então, quando a economia não está indo bem e quando o desemprego está alto, geralmente faz essa substituição, né, sai um pouco do consumo da carne bovina e entra mais no consumo do frango. Então, ela não está sofrendo com essa questão. O reajuste de preços também tem sido bom assim, para as empresas. As empresas têm, aliás, tem sido que está salvando o resultado dessas empresas, né, se é que pode dizer isso. Mas a parte do custo está sendo muito negativo, né? Por isso que essas empresas, tanto a JBS no segmento Seara, quanto a BRF de forma geral... Acho que perdemos. De estarem conseguindo repassar o preço bem. Isso aí acontece porque a parte de custos está muito prejudicada. Então, o principal custo dessas empresas é o milho, né? Então, esses grãos, como a gente está vendo, né? Teve quebra de safra, teve toda essa questão aí de volta da demanda de forma mais rápida. Então, todas as commodities agrícolas subiram muito e o milho não foi exceção, né? O milho e a soja também subiram bastante. E esse é um custo que impacta diretamente, porque
são utilizados, né, para alimentar os animais. Então, tem sido muito ruim. E no caso dos suínos, especificamente, né, a gente teve aí uma recomposição do rebanho suíno na China, que, enfim, teve esse ano dentro da China, o preço da carne suína foi muito volátil, né? Então, ela começou a subir muito quando se tinha dúvidas da recomposição do rebanho, e aí começaram a reproduzir mais, e de repente o preço despencou quando percebeu que o rebanho era suficiente. Então, foi um pouco nebuloso, foi um pouco volátil, assim. Então, inclusive, essa questão assim, do preço da carne suína dentro da China também jogou um pouco contra. Então, esses segmentos, infelizmente, eles não tiveram uma performance tão boa. Mas também, assim, por outro lado, né, isso significa que essas ações estão negociando a preços assim, bastante baixos, né? Não se sabe ainda quando que vai recuperar essa questão da margem, porque provavelmente na próxima safra, na safra do ano que vem aí de milho e soja, a gente não acha que vai ter uma queda, né, do preço significativa. Então, provavelmente, a margem dessas empresas deve continuar prejudicada. Mas, enfim, quando você olha para a BRF, você vê várias iniciativas interessantes. Assim, você vê toda a questão da entrada no segmento de pets, que é uma coisa que eles queriam fazer. Eles entraram bastante forte, com a presença de mercado bem interessante. As empresas ela tem toda aquela questão com a Marfrig, né, que, enfim, pode acabar dando uma fusão ou algo assim no futuro, ninguém sabe, é incerto. Mas, assim, elas estão negociando a preços interessantes, apesar de estar realmente num momento de que os resultados já estão muito prejudicados, né? E isso vale para a JBS também no segmento Seara, né? Mas como ela é uma empresa muito grande, muito diversificada, acaba que se a Seara for mal, ela não contamina o resultado da empresa toda, né? Por isso nós temos ainda também a recomendação de compra na JBS, que é a nossa preferida do setor. Uhum. Bom, você falando aí da JBS, inclusive, vamos falar um pouquinho mais sobre essa última aquisição, né, da companhia. A empresa acabou de entrar aí nesse mercado de carne cultivada. Eu queria entender qual que é o potencial aí de mercado da JBS com essa nova aquisição aí nesse novo mercado, né? Porque a JBS, então, agora estreia nisso, né? Todas as empresas, eu acho que assim, as grandes empresas desse segmento têm tido atenção a isso. Enfim, é uma coisa muito incipiente essa questão toda, né, de carne, de carne que não é proteína animal, né? Mas ainda tem, assim, são questões assim de longo prazo, né? Porque eles ainda têm um problema de custo muito alto, né? Por exemplo, recentemente eu estava lendo sobre algumas dessas empresas que estão fazendo, enfim, lá na Europa principalmente, que estão inovando nessa área, e realmente, assim, pelos relatos, existem hambúrgueres assim, que têm o mesmo gosto exatamente igual a um hambúrguer animal, embora tenha sido fabricado no laboratório, né? Acho que essa, por exemplo, da JBS, mas assim, quando você olha, né, o preço é muito alto, né? Você está falando aí de $200, $300, né, pelo hambúrguer. Então ainda tem muito que se trabalhar para que fique num custo acessível. Agora, todas essas empresas, eu acho que estão olhando com atenção esse segmento, porque a gente vê, primeiro, que essa mudança de hábito, né, é uma questão de longo prazo que elas não podem ignorar, e elas são empresas muito grandes, então elas têm a possibilidade de pegar para elas um segmento que ainda é incipiente e que futuramente possa ajudar tanto na questão da demanda, se esse mercado no futuro passar a ser um mercado relevante, né, quanto até para melhorar a imagem delas, né, porque a imagem das empresas no mundo todo, isso não é uma coisa específica nem do Brasil e nem dessas empresas, mas no mundo todo, obviamente, as empresas do segmento de proteína animal acabam tendo uma imagem negativa por questões de mudança climática, né, que tem um impacto grande de mudança climática, também pela questão de tratamento de animais, né? Então, são empresas que sempre passam muito por essa lupa do consumidor. E quando ela entra nesses segmentos, ela também tende a melhorar um pouco a imagem dela. E tem que ficar atento a essa mudança de padrão de consumo. Se daqui a 15, 20 anos, por exemplo,
a proteína cultivada for, digamos assim, muito, muito grande, muito relevante, muito maior do que ela é hoje, essas empresas vão estar bem posicionadas, porque elas desde agora já estão fazendo planos nesse segmento. Então são coisas que têm pouco impacto no curto prazo, mas que podem ter impacto bastante relevante no longo prazo. Agora, Sérgio, eu queria falar com você um pouco, né, sobre que até então o CAD tinha mantido a aprovação de operação entre BRF e Marfrig. E eu queria saber agora, né, que pé que está esse processo todo aí, né? Esse processo deve mexer muito com o mercado de proteína aqui no Brasil, né, Sérgio? Então, esse processo no início do ano mexeu bastante aí nas ações, por exemplo, da BRF, que subiram muito, depois elas devolveram, mas subiram muito com esse anúncio. Ainda assim, é muito cedo para falar em definitivo do que vai acontecer, mas vale lembrar que no passado, né, as empresas já tentaram uma fusão, que acabou não dando certo, não acontecendo. Mas se elas já tentaram no passado, né, pelo menos eu acho que vale a pena sempre manter isso no radar, já que já tentou no passado, por que não? Isso poderia ocorrer futuramente. E segundo, assim, eu acho que provavelmente vai ficar um pouco mais clara essa situação à medida que se aproxima a Assembleia de Acionistas da BRF. Se não me engano, ocorre em abril do ano que vem. Eu acho que é abril a data, mas é no início do ano que vem, e que aí a gente vai poder ver, por exemplo, como que a Marfrig vai se comportar. Mas vale lembrar que, assim, antes dessa compra, né, o maior acionista da BRF tinha menos de 10% da empresa e hoje a Marfrig, enfim, tem quase 1/3, né? Então, a representatividade da Marfrig na BRF é muito grande, o investimento também foi muito grande, se você considerar o valor mesmo financeiro. Não é um investimento qualquer. Eu acho que, assim, uma coisa interessante é que mostra, por exemplo, que um player como a Marfrig, que acompanha bem esse segmento, e vale lembrar que a BRF se não me engano, a maior cliente aí da Marfrig no Brasil. Então a Marfrig conhece muito bem a operação. Ela vende, né, a carne de hambúrguer para fazer produtos a dia, por exemplo. Então a Marfrig, ela vende muito, né, carne para a BRF, e conhece a operação. E naquele momento em que a empresa estava meio largada, né, como eu falei, ela tem tido resultados ruins por causa dessa questão do ciclo de grãos. A Marfrig aproveitou que ela está meio largada pelo mercado para montar uma posição grande. Então, assim, futuramente, inicialmente a Marfrig falou que para ela é só uma questão de investimento, que achou que o preço estava atrativo, que é uma empresa interessante, com boa gestão, com boas marcas, e falou isso. Declarou que não tinha nenhum interesse em mexer na gestão, influenciar a gestão, ou fazer qualquer coisa desse tipo. Mas, quando chegar lá em abril, lá na reunião, na Assembleia Geral dos Acionistas, a gente vai poder ver se realmente a Marfrig vai tentar mudar essa postura dela de ser um investidor passivo, digamos assim, para ser um investidor mais ativo, tá? Mas a gente acredita que se acontecer alguma coisa, deva ser positivo para a BRF, porque, como eu falei, né, a BRF tem planos interessantes, está num preço barato, mas ela não consegue muito executar o plano dela, porque como o negócio dela está indo mal e ela precisa de caixa para fazer os investimentos que ela pretende fazer, e ela tem uma meta de não passar 3 vezes, né, o dívida líquida e EBITDA de alavancagem, que ela já ultrapassou nesse último trimestre, bem pouquinho, mas já ultrapassou, ela não tem como fazer esses investimentos, porque ela não tem de onde tirar o caixa. Ela já está no limite de endividamento dela, que é o compromisso de endividamento dela, e o negócio dela não tá sendo tão bom assim de garantir o caixa que ela precisa para investir mais. Então, por exemplo, se ela tivesse já nesse ano, por exemplo, um fluxo de caixa de uma operação, por exemplo, da Marfrig nos Estados Unidos, que está sendo usada aí que está indo muito bem, ela poderia, com esse caixa que está sobrando, né, continuar fazendo todo o programa dela de investimento sem ter esse problema do negócio dela, core não está indo bem.
Você vê que a JBS, por exemplo, ela consegue fazer isso. Como ela tem essa diversificação toda, ela consegue investir na seara, ela consegue investir em inovação, ela consegue ganhar mercado, ela consegue fazer um monte de coisa, mesmo que com o negócio dela não indo tão bem naquele momento. Por quê? Porque ela tem vários outros segmentos que vão dar uma certa estabilidade para a empresa, que não são relacionados àquele fator que não está indo bem, né, naquela empresa específica, e ela consegue fazer essa gestão. Já a BRF ela não consegue, porque ela tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Ela não pode se endividar mais, ela não quer, e o negócio dela não está gerando caixa suficiente para ela fazer um plano de investimento agressivo que ela tem. Então seria interessante se ela pudesse ter aí alguma parceria, alguma coisa com a Marfrig. Mas é cedo ainda para falar, especialmente porque a Marfrig não se pronunciou sobre isso. E, enfim, tem toda essa questão da Marfrig e ela se relacionarem, né, como cliente e tal. Então ainda tem muita água para rolar aí, mas nós acreditamos que possa ter uma coisa positiva aí para as duas empresas. Uhum. Olhando agora para o cenário lá fora, lá nos Estados Unidos, como que você vê, assim, o mesmo, é muito diferente do que vocês estão enxergando aqui no Brasil? Você quer dizer carne bovina? O cenário para frigoríficos, isso. Ah, tá. Então, eu acho que, assim, se a gente for olhar agora, nesse momento atual, o cenário lá é muito bom, tá? E aqui é muito ruim. Ponto, é o que a gente tem visto nos últimos meses, né? Aqui, a demanda mais baixa, a arroba pressionando a margem das empresas, então, e a questão agora da China também atrapalhando. Então, não tem a exportação tão bem, também não tem a demanda interna e o custo do negócio é alto, que é o boi. Então, é o pior dos cenários. Lá fora, você está acontecendo o contrário, né? Até esse embargo da China, por exemplo, os Estados Unidos têm ganhado muito share aí de exportação de carne bovina para a China, porque os Estados Unidos acabam servindo digamos assim, de substituição. Ele não está importando tanto do Brasil por causa desse embargo. De onde que está vindo a carne? Está vindo a diferença dos Estados Unidos, que é a JBS, a Marfrig, né? São empresas muito grandes lá, são as maiores empresas, entre as maiores empresas. Então, o cenário lá, tanto na exportação quanto no consumo interno, com a volta dos restaurantes bombando lá, a demanda interna muito grande, o preço da carne conseguindo repassar sem ter maiores dificuldades e a oferta de bovinos tranquila. Esse é o cenário que a gente está vendo agora. Então, esse é o reflexo do ano que vem, do ano inteiro que aconteceu, e o reflexo do período agora, que provavelmente vai se repetir no quarto trimestre. Agora, para o ano que vem, a gente já está vendo que o custo está subindo lá nos Estados Unidos, né? Então, o ciclo bovino mesmo está ficando menos favorável. Mas será que pode ser só uma impressão do que está acontecendo agora, que não vai realmente piorar? Ou pode ser já uma mudança do ciclo, e aí o ciclo passaria a ficar mais negativo no ano que vem. Então, ainda é cedo para ter esse diagnóstico, mas é uma coisa que tem que ficar de olho assim, lá para os Estados Unidos, que o ciclo está muito bom agora. Então, por exemplo, se o investidor vai comprar a empresa agora, ele está comprando num momento assim, depois de uma alta muito grande, e naquele momento em que o ciclo lá está muito bom. Algum momento esse ciclo vai ficar menos bom, né? Até porque está fantástico agora, não tem como ficar assim para sempre. Essas empresas, elas são cíclicas, todas as empresas de commodities, elas passam por isso, momentos melhores e momentos piores. Ainda é cedo para dizer se no ano que vem esse ciclo vai começar a inverter ou não. Parece que tem, como eu falei, parece que está tendo alguns sinais que isso pode acontecer nos Estados Unidos, mas ainda é muito cedo. Esses são sinais muito incipientes de aumento de preço lá nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, é aquela história, também é a mesma coisa, não se sabe se vai inverter. A gente até acreditava, há uns 6 meses atrás, 8 meses atrás, a gente acreditava que o ciclo já se inverteria no Brasil para ficar positivo para os frigoríficos, mas a gente não tem visto isso acontecer tão cedo, muito alto, como eu falei lá no início, né? Muito PIB sendo revisado para baixo. Então, a gente não sabe se o consumo interno deva ser bom. E aí, por outro lado, tem a questão da China, que eu acredito que deva se resolver, não deva demorar tanto para se resolver, deve se resolver aí em breve, né? E quando resolver isso também, aí melhora um pouco. Mas, assim, o cenário, a minha visão também é que aí é o contrário.
Quando você compra aquele cara mais exposto ao Brasil, digamos assim, Minerva, por exemplo, você está comprando o cara que está, assim, no momento, no segmento Brasil pior, mas também, assim, não vejo como que isso poderia piorar mais. Então, talvez você esteja comprando num momento bom, assim, nesse sentido, né, considerando as operações brasileiras. O problema é que na nossa bolsa, de forma geral, os Estados Unidos importa mais, porque as nossas empresas, principalmente JBS e Marfrig, elas são muito mais focadas lá fora, né? Sim, ô Sérgio, para a gente poder encerrar aqui esse papo que tá muito bacana aqui, que já são 5 horas e 8 minutos, que eu queria saber quais são as empresas aí que vocês estão preferindo nesse momento, com todo esse cenário, né, considerando aí a possibilidade de dividendos e também a melhor geração de caixa, além das perspectivas para 2022 aí de vocês aí para todo esse setor de proteína, ô Sérgio. Tá, bom, então a gente, assim, por essa questão de que nos Estados Unidos a gente começa a ver alguns sinais de inversão de ciclo, a gente tem neutro na Marfrig, né? A gente teve compra aí na Marfrig pela maior parte do ano e recentemente a gente baixou ela para neutro, depois de uma apreciação muito grande, mas assim, lembrando sempre que neutro, pelo menos para a gente, é sempre assim, se você tem, não é para vender, né, digamos assim. Então, não é que a gente acha que não esteja num preço assim, super adequado para a pessoa entrar, mas também não significa nada de negativo. Assim. Só que a gente tem assim, certeza quanto aos Estados Unidos, de todas elas, assim, a mais concentrada em operação doméstica americana acaba sendo a Marfrig. A JBS também tem uma exposição grande, mas a JBS tem todos os outros segmentos. Tem segmentos enfim, de suínos também lá no exterior, tem outras incursões aí, tem a Seara, né, tem outros segmentos, são um pouco mais diversificada. E a gente tem a gente mantém a compra, tá, na JBS. Então agora, assim, a nossa empresa preferida, assim, de forma geral, no segmento é a JBS. A gente tem compra na Minerva também. E aí você falou para dividendos, né? A Minerva tem apresentado, a gente até olhou recentemente essa questão de dividendos aí de várias empresas. A Minerva tem apresentado um yield bom. Ela não é aquela empresa que fica pagando dividendos toda hora, né? Como algumas elétricas e tal, alguns bancos, mas é uma empresa que tem dado um yield aí de 2 dígitos nos últimos anos. Então é interessante, assim, você recebendo em menor periodicidade, mas recebendo um dividendo bem interessante também. A gente acredita que, assim, essas empresas agora estão num momento realmente de muita geração de caixa, alavancagem em nível mais baixo da história delas, e isso, assim, é bastante positivo, né, para todas as empresas. Lembrando que a Minerva é um pouco mais alavancada, mas a JBS e a Marfrig, elas praticamente acabaram com a alavancagem delas, né? Então elas então mesmo com o ciclo invertendo, né, elas não são empresas como já foram no passado, assim, que eram muito expostas, o risco da inversão de ciclo era muito grande porque elas carregavam uma alavancagem maior. Isso não é o que acontece hoje, né? Então, a gente gosta bastante da JBS, nossa preferida do setor aí. A gente tem compra na Minerva também, porque a gente acha ela a mais barata, mas e tem essa atenção aí para os dividendos. Mas também todas as empresas devem pagar dividendos interessantes. A JBS pagou bons dividendos também. Então, a própria Marfrig, né? Então, a gente gosta dessas empresas desse segmento. A BRF, a gente tem visão neutra nela. Isso porque, assim, a gente, mesmo no ano que vem, não consegue ver uma melhora significativa, né, na questão dos grãos. Provavelmente a safra do ano que vem, assim, não vai ter nenhum impacto, digamos assim, negativo nos preços, no curto prazo, pelo menos. Então, a gente não consegue ver essa questão do horizonte, né? Então, a gente tem neutro na BRF, mas a gente acredita que é uma empresa que está negociando um preço assim, que vale a pena ficar no radar aí observando. Caso, por exemplo, aconteça alguma coisa interessante com a Marfrig, pode ser uma empresa que tenha esse trigger por aí. Uhum. Acho que é isso aí mesmo. Vamos finalizando aqui o nosso papo. Acho que deu para dar um panorama geral, né, Rafa, sobre esse setor de frigoríficos que realmente, né, não só hoje, como já tem alguns dias aí que já vem
performando aí nessas quedas, tem bastante gente que acaba perguntando. O Helder aqui sempre pede, né, inclusive, né, Rafa, para poder BR perguntar Foods. sobre BRF, a gente até já sabe. Ele sempre verdade. pede, a gente é um telespectador nosso aqui, sempre pede para poder a gente dar uma olhada em BRF quando tem algum analista técnico, então a gente fala que ele tem alguma Tem ação parte... em BRF. Tem Ele alguma tem ação. parte da carteira dele ali em BRF. É impossível alguém ser tão interessado apenas em BRF assim, de sempre perguntar sobre BRF. Inclusive, Mudou de um Marfrig, dia para outro. você Ele continua tem, liderando quedas agora Ele deve aqui. ser o Barsi da BRF aí, o Helder aí. Bom, ô Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Top News. Seja muito bem-vindo, não só aqui, como em toda a grande programação da BMC News. Está super convidado para vir aqui tomar um café ou um churrasco, né? Já que você manja tanto aí de proteína animal, você já pega e já traz uma carne e a gente faz churrasco aqui no BMC, tá certo? Vale também. Tá certo, tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí e até a próxima. Até Valeu, a próxima. até mais. Rafa, deixa eu atualizar esse Bovespa aí, que olha, nesse finalzinho de dia, passou o dia inteiro mostrando recuperação. O dia inteiro. Mas aí Nova York não tá lá muito bem, depois desse payroll, depois, né, de tudo que tá acontecendo. E aí, no final das contas, aquela tendência de realização de final de semana, sabe? Aí acompanhando o cenário lá fora, que não tá também lá muito bem, né? Mau humor lá de fora, quem deve antecipar, né, a ação do Fed nesse tapering. Aí a gente teve o Bovespa virando para queda de até... Chegou a bater uma queda de 0,30. Agora virou de novo, tá quase no 0 a 0, uma tendência de leve alta, 0,06%. Cash 3 continua ainda meio invicta aqui, né? Disparado no 0,20 de alta, o local web seguindo essa alta. Mas o setor de frigoríficos vai liderando quedas, Marfrig e JBR em seguida. A BRF está ali também. Depois a gente tem setor de siderurgia. Mas olha, não tá fácil não, hein? Final do dia, gente, o negócio chegou a bater 106, quase 107 mil pontos, aí finalzinho do dia, pum. É isso. É isso, né, ô Débora? Mas O dólar hoje fechou numa alta de mercado, 0,35, hein? O mercado tá parecendo, sabe aquele meme do Kleber Machado? Inclusive um beijo, excelente narrador, inclusive, santista, se eu não me engano, eu vi numa matéria de um tabloide sobre isso. Mas ele tem um meme que tem um nadador nas Olimpíadas, acho que 2016, que ele fala, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou. Então tá nisso. Tá aí, tá toda hora. A gente tá nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, tá no 0 a 0, 0 a 0. Em algum momento vai subir, hein? E vamos que vamos, né? Vamos agora então para nossas análises gráficas, que eu sei que o pessoal gosta, já que a gente está chegando no final dessa primeira semana de dezembro, né, último mês do ano, e aí a gente tinha aí o Ibovespa no dia inteirinho de recuperação, vamos zerando esses ganhos de hoje, vamos aproveitar então para trazer o Ricardo para poder fazer essas análises aí, ele é lá da hora, mas já está aqui com a gente. Gente, vai aproveitando essa oportunidade que o Ricardo está aqui. Final de pregão, então já deixa aqui os tickers, vamos começar essas análises gráficas aqui agora, eu sei que vocês gostam muito disso, e aí vamos lá. Ricardo, já prepara aí, Ricardo, porque o negócio aqui, o negócio virou de vez aqui. Aqui o negócio é punk, hein? Não sei se te contaram, aqui é o programa mais sério do mercado financeiro aqui, tem gente que destrói carreira. Brincadeira, Ricardo, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui. Tudo certo? Ó, o pessoal do chat já tá mandando aqui já. Ele vai dizer nunca mais. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Bom, pessoal, já vai mandando aí os stickers já, mas Ricardo, você pode compartilhar sua tela, por favor, pra gente dar uma olhada nesse BOV aí, pra gente começar dando uma olhada nesse BOV. Que mau humor é esse de final? Que sextou é esse, hein? Vamos é pior. Bom, falando no Ibov à vista, né? Não estamos olhando o índice futuro. O Ibov à vista, ele está numa região de suporte aqui, muito perto do 100, entre os 100, 101, 101 e 500. A gente viu nesses últimos 2 dias, né, um repique forte nesse suporte. Quando eu digo repique, ele testou o suporte e voltou bem, né? Ainda é cedo falar em reversão de tendência, mas o fato é que no curtíssimo prazo, né, ontem e hoje, até que essa reação ao suporte foi o que a gente esperava ver aí, para não buscar o próximo suporte, né, uma vez que é rompido uma zona de suporte, o próximo tende a ser o próximo objetivo, e o próximo estava ali na região dos 94 mil, né, 94.800, então, enfim, é saudável no curto prazo que se mantém aí para cima do 101. Show de bola, show de bola. Bom, ó, começar os então pedidos, né? Aqui porque tem bastante, a galera
A galera estava ansiosa para a chegada do Ricardo aqui. Ô, Ricardo, você tem bastante fã, hein? Ó, o manobrista do patinete da Marlene Matos perguntou aqui sobre Tegma TG-MA3. TG-MA3, vamos lá. Exatamente. Bom, eu vou seguir uma metodologia de análise aqui. Primeiro a gente pode, vamos olhar o gráfico diário para entender a tendência de mais longo prazo do ativo, e aí eventualmente a gente quebra o gráfico e vai para o intraday para olhar, tá? Mas assim, olhando o Tegma, nesse longo prazo aqui, né, se a gente olhar o fundo desde 2016 até o topo no começo de 2020, começo de 2020, assim, afirma-se que a tendência ela é de alta, tá? Falando em longo prazo, né? É provável que todo esse movimento de queda que a gente observou desde o começo de 2020 seja de fato uma correção, tá? É interessante, obviamente, a gente encontrar onde o preço eventualmente encontraria suporte. Eu diria que, inclusive, ele está numa região de suporte, aí na região dos 12,90. Aí é suporte, sim. Existem fundos anteriores aí, e é interessante que se mantenha acima desse 12,90, tá? Senão, o próximo objetivo, enfim, para baixo seria 10,15, depois 9,30. Enfim, é interessante, é saudável para o ativo que se mantém acima dos 12,90. Para cima, existem alguns pivôs aí, né, para serem rompidos na volta, a região do 16,80, primeiro deles, e depois, um pouquinho mais importante, a região dos 18,40, tá? Mas, ponto importante, de fato, vou repetir, é o 12,90 aí para baixo, tem que ficar acima disso. Show de bola, então, aí, Tegma. Hoje o Helder está pedindo aqui ISA-CETEP, é isso mesmo? É TRPL4. Ah, sim, TRPL4. Companhia Transmissora de Energia Elétrica Paulista. Transmissão Paulista, também conhecida, famosa. Esse aqui é bonito. Confesso esse gráfico, que eu não conhecia esse ticker não, hein? É uma das elétricas, né, do Ibov. Mas, Isso. enfim, o gráfico tá bonito, né? Quase cumprindo aqui o topo histórico na região do, vou marcar aqui no gráfico, na região do 25,70, né, 7,6. Papel saindo a 24,19, enfim, tem um caminhozinho para até romper a máxima aqui, mas a configuração de alta tá bonita no papel. Tem um suporte importante aqui, que testou por diversas ocasiões, né? Região do 22,50, 22,30. Mas em se mantendo dentro dessa range aqui, do 22,30 para cima, né, tem até um outro suportezinho perto do 21,80, mas eu diria que o 22,30 é mais importante, foi testado diversas vezes. A tendência do papel, de fato, é para cima, assim, e eu, olhando pela estrutura aqui da formação de ondas, né, enfim, da formação de preço, eu diria que é a tendência de alta e tende, sim, a romper no curto prazo o 25,80 para cima aí. Perfeito, então, ó... Depois de Transmissão Paulista, veio o Ezequiel Santos pedindo Klabin 11, falando abraço Tominaga, inclusive. A galera te chama mais de Tominaga ou de Ricardo? Ricardo Tominaga? Tominaga acho que mais fácil. Fica mais fácil, né, de distinguir os Ricardos, né? Tem vários por aí, Ricardo, então o pessoal me chama de Tominaga, entendi. assim, Ah, é? Então vamos de Tominaga, então. É comum, mas não, sim, pode ficar à vontade. Bom, eu tenho inclusive alguns estudos aqui desse ativo de Klabin 11 na minha tela. Eu vou usar esses mesmos targets. Existem níveis de suporte e resistência, assim, falando no longo prazo, aparentemente a tendência é de alta a partir do fundo aqui no pior da pandemia, no auge da pandemia de 2020, né, no começo de 2020. O papel teve uma valorização significante aqui de 170% aproximadamente, e essa fase que o papel está passando, aparentemente é sim uma correção. Correções, elas tendem a se manter dentro de canais, né? A gente pode ver que se enquadra direitinho dentro do canal. E, inclusive, acabou de fazer uns fechamentos aqui nos últimos dias, algumas sessões fora do canal, né? Então isso pode sim ser um sinal de que a tendência de alta está se retomando no curto prazo, tá? Perspectiva interessante para esse ativo no curto prazo, sim, tá? Eu diria que pontos importantes aqui para serem rompidos na volta, né, do papel para cima, 26,40, né? A gente está um pouquinho distante ainda, está saindo 24, 23, mas é um pivô importante ali na recuperação do ativo, né? Para baixo, tem alguns pontos aqui, eu diria que
O mais importante deles, obviamente, é a mínima, né? Região do 21,50, 21,60, mas existem alguns outros níveis de suporte aqui no meio do caminho, como 22,60 e R$ 22, enfim. Mas o ideal, na verdade, é não voltar para dentro do canal, né? A gente quer ver agora o ativo andar para cima e rompendo esses níveis de resistência para posteriormente buscar lá a máxima na região do 31. Show de bola, então, aí. Aí agora tem pedido aqui depois do Ezequiel, tem o Henrique Santos pedindo Ferbasa. Pesa 4. Ferbasa aí, né? Componente de ferro liga da Bahia, Débora. Que quem é que defende muito Ferbasa? Inclusive, qual gestor de fundo que defende muito Ferbasa? O grande Werner Roger, da Trígono Capital, inclusive. Ele falava de Ferbasa quando ninguém nem sabia o que era ferro liga. E estava lá no comecinho lá. Aparentemente, então, ele pegou toda essa tendência de alta aqui, né? Porque Ó, ele te considerava contar que que se tem valorização alguém... de mais de 400% do pior da pandemia. Se tem alguém que ama a Bahia, é Werner Roger. Te falar, nossa, ele deve adorar a Bahia, não é possível, entendeu? Porque o que ele fez de indo com Ferbasa no fundo dele da Trígono lá é sensacional, ô Tominaga. Mas e ainda tem espaço para disparar mais? Eu acredito, na minha leitura gráfica aqui, eu acredito que sim, tá? O papel está numa região. É correção, né? Do topo até onde estamos aqui, a gente está sofrendo 30% de correção aproximadamente. Essas aqui são zonas que tendem a ser suportes naturais do ativo, tá? Porque é a quarta onda do impulso anterior. Região dos 44 e 40. Assim, a amplitude do movimento é grande porque também a puxada foi grande, né? Então a correção ela também pode ser proporcional, tá? Enfim, se a gente fala de topo até o fundo do suporte, a gente está falando em 43% de correção, né? A amplitude é grande, mas fato é que a gente tem um suporte mais importante aí no 33,70, tá longe, né? Eu sei disso, mas uma visita aqui no 33,70 e eventualmente nem descartaria ainda, eu não diria que é uma tendência de baixa, tá? Eu diria que é uma correção natural para o ativo conseguir seguir a tendência que é de alta. Se a gente olhar na volta, né? Na volta que eu quero dizer na subida, caso o ativo retome no curto prazo, eu diria que tem alguns pivôs importantes aqui, 51 e 40. Eu também uso bastante nas minhas análises a metodologia com grids Fibonacci, né? A gente procura zonas de confluência aqui no ativo, eu diria que tem um ponto importante na região dos R$ 49 aqui na volta também, R$ 49, depois 51,40 para baixo, enfim, tá longe, mas eu diria que o 33,70 é importante, enfim, não descarto uma visita lá, mas aqui na região dos 44,50 também é importante, tá trabalhando abaixo já, né, rompeu, bateu na primeira, agora rompeu, enfim, não descarto uma visita lá embaixo não. Pode ser que no curto prazo o papel corrija, né, mas a tendência de longo prazo é para cima sim. Show de bola. Bom, depois de Ferbasa, veio aqui, tô até tentando achar aqui, veio Elet 3. Você pulou, hein? Pulei? As três ou as seis, apesar de elas serem bem parecidas, né? Não, mas ele falou. Mas ele fez o comentário, tem razão. Tem razão, é canal inglês. Você quer contestar o poupa-tempo da Faria Lima, Débora? Pelo amor de Deus, aqui, essa filhinha que tá na mão aqui faz tempo. Elet 3 mesmo, Tominaga. É 3 mesmo? Joia. Vamos de 3 então. Isso aí. Bom, todo esse movimento que começou em 2015, toda essa estrutura de alta aqui assim, a tendência é de alta, né? Não dá para dizer que não é, com topos ascendentes, fundos ascendentes também, mas confesso que essa é uma estrutura de preço que não me agrada muito. Eu te digo por quê. As correções, elas são muito profundas, né? Aqui, a gente pode ver, por exemplo, 67% de correção. Enfim, isso é uma característica do ativo, né? As correções, elas tendem a ser profundas. Eu não gosto, eu não diria que está prestes a virar para cima de novo ainda. Considerando o histórico do ativo, eu diria que pode sim corrigir mais para baixo, tá? Eu estou chamando de correção, né? O que é essa venda, esse movimento de venda aqui, enfim, mas tem zonas de suporte Fibonacci bem aí onde a gente está, no 30,90 barra 31,70, né? É uma zona de suporte, na verdade, né? Não é um preço único. E rompendo isso para baixo, a gente tem o 26,40 barra 26,72, 70, né?
essa região de preços, tá? Eu não descarto uma visita lá, considerando que o papel realiza, de fato, retrações profundas na continuidade da tendência, né? Enfim, eu não vejo sinal de fundo aqui para retomada do movimento de alta ainda, tá? Para cima, o pivô mais importante que me chama atenção aqui seria essa onda B aqui no meio, que é no 41 e região do 41 e 15, tá? Para cima. Enfim, tá longe ainda, né? Mas está numa região de suporte aqui acabou de respeitar uma região de suporte na região do 31 e 70. Maravilha. O próximo pedido aqui é do professor Ivaldo, que está pedindo para poder você analisar Simpar. Simpar, inclusive, é um papel que está nas nossas carteiras recomendadas aqui da corretora. O nosso analista fundamentalista, o Felipe Soares, gosta muito desse ativo. Tendência de alta, né? Indubitavelmente, também falando desde o fundo em 2018, 1.700% de valorização, enfim, uma tremenda de uma valorização. Todo esse movimento de queda aqui também do topo até o fundo é correção, tá? Na minha avaliação, a gente pode procurar aqui níveis de suporte, sobrepondo grids Fibonacci. E eu diria que o papel está numa zona de suporte bem importante, em região dos R$10, tá? Tô arredondando, R$10, 10 alguma coisinha, mas é bem importante aí. Próxima zona de suporte, região dos 7,90 e 8,20, tá? Para cima, pivô importante na recuperação, acima do 12,90, R$13, alguma coisa assim, tá? Na verdade, tem uma região de resistência importante aqui, que eu vou traçar aqui, fica entre o 12,80 e o 13,20. Essa é uma região de resistência importante, tá? Gostaria de ver o papel acima disso para retomar o momento, retomar o fôlego na compra aí. 13,20, alguma coisa assim, vai arredondando. E para baixo, né? O importante é o R$10, tá? Perdeu 10, pode visitar sim o R$8, 7,90 a 8,20. Maravilha. Bom, aqui o próximo pedido, então, é para Petrobras, Petri 4, o professor que está aqui pedindo, Petri 4, professor Vinícius Química. Petro 4, eu já falo de cor já, porque eu analisei esse ativo hoje, inclusive eu coloquei ele na nossa carteira semanal aqui, eu quem cuido da semanal. E eu coloquei ele, inseri ele na composição da carteira semanal, que tem 5 ativos. A perspectiva do papel é bonita no curto e no médio prazo, né? Olhando para essa estrutura como um todo aqui, desde o fundo até onde estamos agora, a minha avaliação é de que se trata de uma onda 3. Quando eu digo onda 3, eu estou numerando por um estudo de ondas de Elliott, né? Mas a onda 3, ela tende a ser a mais forte do movimento. Então, a minha expectativa, mais íngreme, né? A minha expectativa é que, deixa eu limpar esse gráfico, fica mais fácil da gente enxergar. A minha expectativa é de que o ativo ele tenha muito momentum. Quando eu digo momentum, ele tenha força. A gente pode perceber que o movimento ele vai ficando cada vez mais íngreme, né, na compra. A gente medindo de fundo a fundo, por exemplo, deixa eu pegar essa nova ferramenta do marcador, medindo de fundo a fundo, o movimento ele vai ficando mais íngreme, né? Então isso é sinal sim de muita força na compra do ativo. Tá? Então, se ele está comprado, está bem posicionado, aparentemente. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no que esse pessoal está pedindo também aqui, o Eduardo Ribeiro Gerdau. Gerdau, minério de ferro hoje que não está aí sendo das melhores coisas. Vale para estar caindo. A gente pode ser na 4 mesmo? É GGBR4 mesmo que estou pedindo. Joia, vamos na 4 então, beleza. Deixa eu dar uma limpadinha nesses grids aqui, nesses estudos. Bom, o ativo ele é bem volátil, né? Principalmente por conta da alta correlação com a commodity do minério de ferro. Tendência, assim, longo prazo é de alta, né? A gente pode observar aí no gráfico de escala diária, a tendência de alta. O movimento que veio do topo até o fundo também é correção, né, de 35% aproximadamente, e a gente vai procurar aqui os níveis de suporte, que acaba sendo uma análise mais importante aqui, porque dá uma referência de preço, né?
eu diria que o nível que o papel fez mínima, aqui, quase mínima, né, nesse movimento de correção, região do 22,50, 22,80 é bem importante para o papel, tá? Eu diria que se perdido esse nível, tende a buscar a região dos 20 e 20/20.40, tá? Que é a próxima zona de retração aqui de Fibonacci. Enfim, o papel rejeitou. Quando a gente fala em suporte e resistência, o comportamento do ativo que a gente quer ver é realmente essa rejeição aqui, né? Bate no suporte, volta, bate no suporte, volta. Tiveram duas tentativas aqui do ativo, rompeu a região do 22,80, 22,50 e rejeitou. Sim, perspectiva no curto prazo, de novo, se a gente usar a técnica dos canais aqui nos movimentos de correção, a gente vai observar que ele já está fora do canal e aparentemente retomando a tendência de alta, tá? Então, enfim, a perspectiva boa no curto prazo para o papel. Eu diria que uma região de resistência importante aí, a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente porque essa onda que vem de baixo para cima, ela ainda pode ser uma correção, né? Pode ser uma correção da correção, na verdade. Então é importante ficar a região a ser rompida para retomar de fato a tendência de alta é a região do 20, entre o 20 que compreende, né? Entre o 29 e o 31. Essa é uma região importante, tá? Ficar de olho nessa região aí. Tá bem perto, né? 27,80, mas o 29 com 31 é bem importante, tá? É uma zona importante para ser superada para romper máxima. Ok. A Marília estava pedindo aqui Ambipar e Padtec. Ambipar a gente já foi, né? Padtec. Aliás, Ambipar não, a gente fez Simpar, Ainda não foi Ambipar também não. A gente fez Simpar, não fez Ambipar, né? Você está sendo inimiga do ESG, hein, Débora? Ambipar, pessoal, o ESG vai... A gente fez Simpar, não Ambipar. Então pode ser Ambipar e Padtec. Gisele Bündchen vai ficar brava com você que você esquecer da empresa dela. Gisele Bündchen é sócia da Ambipar. Imagina, Gigi. Gigi, amiga, na próxima. Um beijo pra Gisele, que assiste a gente direto aqui, inclusive, tá assistindo agora essa análise. Enfim, vamos lá, Tomenaga. Joia, vamos lá. Então, Ambipar é o seguinte, eu até olhei, tá marcado no meu gráfico aqui, eu fiz análise no programa do D-Trade do Cabral, recentemente, foi essa semana, inclusive. Mas o ativo fez um fundo duplo aqui na região de suporte no 37,50. Importante isso, né? Em se mantendo acima do 37,50. Se não, próxima região, visita no 30,30, 30,20, alguma coisinha assim, tá? Tem um topo aqui, enfim, mas é uma região de suporte Fibonacci. Eu gostaria de ver o ativo se mantendo acima do 37,50 aí, acima desse fundo. Deixa eu ser mais preciso aqui. R$ 36,90, R$37, vai? Seria interessante o ativo se manter acima desse nível, tá? Para cima tem gapzinho aqui para fechar na região deixa eu ver a mínima do candle, do 45 a R$46, né? Tem um gapzinho para ir buscar e depois tem o pivô de alta aqui para ser excedido, que é o 48,50, tá? Enfim, então com cara de fundo duplo aqui ainda, mas enfim, vamos esperar para ver, não dá para afirmar. Show de bola. Ó, depois de Ambipar, aí... vamos fazer Padtec então aqui, que já estava já no nosso pipeline já, né? Vamos, tá na lista já? Vamos sim. Qual é esse papel? Qual é o ativo? Qual o código, ticker? PDTC3. PDTC. P de pato, D de dado. Exatamente. Esse, né? Padtec. Isso. Joia. Bom, olhando pelo histórico do ativo inteiro que está na tela aqui, não vou nem olhar tão longo, vou olhar nos últimos anos, né? Enfim, é uma eterna lateralização, né? A gente pode observar isso. Parece um eletrocardiograma. Fica difícil discernir, inclusive, fazer uma análise de Elliott Waves nessa circunstância, tá? Primeiro que tem pouca liquidez, aparentemente. Esse ativo é cheio de buraco gráfico, né? Isso acaba dificultando um pouquinho. Enfim, considerando que parece muito lateral o comportamento desse ativo, deixa eu procurar aqui algumas zonas de suporte para pelo menos dar uma referência de preço. Mas fato é que, mesmo com referências de preço, o ativo tende a varar de cima para baixo, enfim, seguidas vezes essas zonas de suporte e resistência, né? Acaba não respeitando essas zonas de suporte e resistência. Tem uma zona importante aqui na região dos 5 e 10, que foi rompida recentemente e, como é a máxima, né, o suporte vira resistência, a resistência vira suporte. Eu gostaria de ver o ativo pensando numa retomada de preços acima dos 5 e 10, tá? Que era um suporte importante, acabou se tornando uma resistência, né? A gente vê que o ativo está consolidando abaixo dos 5 e 10. Caso não exceda, próximo objetivo, 3,56, 3,50, região dos 3,50, tá? Mas, falar em
em níveis de preço num ativo que sobe, vara para cima, vara para baixo, todos os níveis de suporte e resistência, fica é mais difícil de confiar, né? A gente não percebe uma tendência nesse ativo, não. É muito mais um movimento lateral, enfim. Mas Show falando de em bola, nível de preço, então, são aí. esses, tá? Para cima, acho que tá longe ainda. Desculpa. Perfeito, então. Não, fica tranquilo, fica Vamos lá. tranquilo. Ó, Braskem ainda não falou não, né? Cara, Braskem tá na minha lista de silêncio. A gente não falou, mas eu não posso me pronunciar a De boa. respeito, tá? Peço De boa, desculpas. sem problema. Imagina que isso aqui é grande roda de conversa mesmo. Eu vou fazendo todas as perguntas que estão no chat. Se tiver algum problema, pode falar que eu pergunto até o número da Mega Sena aqui pra galera. Sem problemas. Não tem nenhum problema. Joia. O Shorts Dubbing perguntando aqui sobre Neogrid. Por favor. Neogrid, eu acho que é... Neogrid, não é Neo Energia. Acho que Qual é o ticker desse ativo? NGRD3, salvo engano, se eu não tiver... NGRD. Vambora. Isso. Neogrid, isso aí. Bora. Show de bola. Cara, a tendência é de baixa desse ativo, tá? Inclusive é difícil a gente procurar até um parâmetro de suporte. O que eu posso fazer é o seguinte... Mas assim, desde o lançamento do papel, né, eu acho que o IPO foi em dezembro de 2020, é o que a gente tem de informação na tela. Depois dessa primeira puxada, o ativo inclusive perdeu a mínima, né? Eu não sei a que preço que foi lançado o IPO, mas enfim, perdeu a mínima aqui na negociação, tá negociando 40% abaixo do primeiro dia. O que a gente pode fazer é tentar encontrar um nível de suporte baseado em projeção aqui. A gente pode perceber que de fato esse grid está sendo usado, tá? Pelo mercado para formar o preço. Cara, aí no meio do caminho onde está, eu diria que o próximo nível de suporte é no 2,22 e depois 0,82, né? Se a gente projetar esse movimento inteiro aqui a partir desse pivô. Diria que sim, 2,22 com 0,82, para cima, um pivô importante, região do 4,08, 4,10, tá? Mas eu não vejo perspectiva muito boa na compra para esse papel no curto prazo. Não tem cara nenhuma de fundo aí ainda. Perfeito. Então, ó, vamos lá. Depois de Neogrid, veio aqui... deixa eu pegar aqui. Bom, o pessoal tava falando sobre governo e tal. Bom, o pessoal tá falando muito de Petrobras aqui. A gente já falou de Petrobras já, ô Tominaga? Já fomos de Petro 4, sim. Já fomos. Petri 4? Uma galera aqui perguntou de Petri 4? Já fomos, não, então sim, vamos de EMAI 4, por favor. Caso. Se você pediu, a gente pode... Não, imagina, vamos de EMAI 4, senão o pessoal que pediu outro tickers vem aqui me pegar na porrada numa sexta-feira, ainda não é um bom dia pra morrer, né? Sexta-feira é um dia meio chato pra morrer. Joia. Bom, esse papel aqui é o seguinte, olhando pelo gráfico, até pela formação das barras, ele tem pouca liquidez, né? Acaba dificultando um pouquinho a análise, mas vamos fazer o seguinte, eu vou performar o mesmo tipo de análise que eu fiz nos outros. Vamos procurar níveis de preço para pelo menos ter um parâmetro de suporte e de resistência. Certo. Bom, aí ó, olha, mas esse papel ainda tem espaço, Tominaga? Eu diria que acabou de romper um suporte importante aí na região dos 57,15/57,80, tá? Era um suporte importante, uma região de confluência Fibonacci. Próxima região aí que tem que segurar essa batida é o 45,80, região do 45,80, não vou nem falar 48, porque tá muito longe, R$3 de gap não dá, né? Mas região do 45,80, inclusive tem um fundinho aqui de uma pequena consolidação, aparentemente uma onda 4, esse fundo na mesma região, enfim, região importante aí no 45,80/46, e aparentemente pode ser visitada no curto prazo, tá? Batida no papel tá bem forte a partir desse topo aqui, desse pivô. Enfim, a gente está com alguns dias de negociação só e, enfim, o ativo teve uma desvalorização considerável, né? Nessa última batida. Para cima, eu queria ver o papel acima dessa, de novo, suporte vira resistência, então acima dos 57,80 é importante. Logo depois tem pivô no 69,50. Enfim, mas, de novo, sem cara de fundo para esse papel aí ainda. Vamos ver se tá mais com cara que vai visitar a zona de suporte mais para baixo do que reverter. Perfeito, então. Bom, Débora, o Rodrigo Lopes aqui falou, inclusive, pra gente montar o Happy Hour Top News, que inclusive vai ter salada de fruta para você e para dieta. Bom,
Eu topo, hein? Inclusive o Tominaga tá muito convidado a vir aqui também pro nosso happy hour que a gente tá montando, hein? Vai ser o melhor happy hour da Faria Lima, hein, ô Tominaga? Ó, Aguarde nós. aguarde, a gente tá vindo aí com coisa nova. Tô pertinho, tô pertinho aqui também, pode me convidar que eu faço questão de aparecer. Ah, show de bola então, fazer esse happy hour então. Ó, o Jorge Lopes aqui perguntou sobre Bradespar, BRAP 4. BRAP 4, vamos lá. BRAP 4. Vamos entender a estrutura aqui, tendência de alta, aparentemente uma terceira onda. Aqui a gente pode observar que existem 5 ondas dentro desse quadrado. Aparentemente isso é uma correção. É difícil dizer se a correção já se deu por satisfeita, né? O que eu quero dizer é que se já acabou ou não. Vamos procurar níveis de suporte aqui para dar uma referência de preço também. Show de bola. Região dos 45,50, vou arredondar, onde tem esse último fundo aqui é importante, tá? Mínima no 44,64, enfim, é uma região, né? Zona de preço. É bem importante, tá? Se perdida, próxima parada 40,15/41, né? Eu não vou nem falar a próxima, que tá longe, 34,50. Porque a gente tem ainda essa região. Importante que rompeu, tinha uma resistência, tinha um suporte aqui na região do 49,80 que foi usado como resistência e foi rompido recentemente, né? Seria interessante no curto prazo o papel se manter acima do 49,80, que já foi suporte uma vez, virou resistência e agora o ideal é que seja usado como suporte de novo, né? A gente pode observar que essa região de preço ela já foi bastante visitada pelo ativo nos últimos tempos. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 como resistência, agora 7, ideal que se mantenha aí em cima. Região dos R$50, estou marcando aqui, 49,80, 50, 50,30, enfim, essa região de preço aqui, tá? É ideal que se mantenha aí em cima, para que de fato vá buscar, retome a tendência de alta. Eu diria que níveis importantes de resistência são pivô aqui no 55,40 na retomada, tem outro pivô aqui, né? Inclusive vou usar esse gap como referência, que também acaba sendo importante, que é a região dos 59,30, tá? Na volta. Perfeito, então. Bom, vamos lá, hein? Muita gente. Aqui, inclusive, viu, Rafa? Teve aqui pedindo, o L Júnior tá pedindo, se possível, Honey 3. Honey 3. Honey 3. Isso, que é Vamos Irani, lá. né? Eu não me lembro de ter olhado esse papel já, Irani 3, joia. Bom, esse é outro ativo que a gente percebe, até pela formação das barras, que ele tem menos liquidez, né? Enfim. Mas a tendência, ela é de alta, né? No longo prazo. Vamos procurar níveis de suporte para identificar potenciais pontos de reversão, eventualmente. Aqui. Esse é um nível de suporte, esse é um grid de resistência, de suporte Fibonacci. Eu diria que esse é o outro grid. Bom, beleza. Ativo segurou bem aqui na região de suporte dos 5,90. E a partir do momento que bateu no fundo, no 5,90 aqui, eu não vejo isso aqui como retomada da tendência de alta ainda. Muito pelo contrário, me parece mais uma correção da correção, né? Tá corrigindo para cair um pouquinho mais. Isso é a impressão que eu tenho baseado na construção das ondas aqui, tá? Enfim, a gente quer ver uma estrutura de 5 ondas para retomada do impulso e não é o que eu estou conseguindo observar até agora o que temos de informação na tela, né? Então eu ficaria de olho nessa, porque aparentemente tem linha de tendência aqui, isso aqui me parece um triângulo, e se for um triângulo, ele precede mais uma perna de movimento para baixo, tá? Enfim, eu não vejo como que o papel tem momentum na compra no curto prazo. Eu acho muito mais provável, pelo que eu estou vendo na tela aqui, eu acho provável que inclusive ele continue corrigindo. De olho na batida aí no 5,90 e na próxima região é 5,10. É a próxima região de suporte, se varar aí para baixo o 5,90, né? Para cima tem um pivôzinho importante aqui no 7,50, né? E depois no 8,50.
Mas enfim, não tem jeito, é difícil. Pelo que a gente tem de informação na tela, que a gente tem que esperar. Não dá para dar uma análise, uma perspectiva mais apurada com essa informação, só que a gente tem até agora. Perfeito. Ó, depois veio pergunta aqui do... Bom, o Jorge já tinha feito a pergunta, então vou pular para o Denis Salles aqui, né, para todo mundo ter sua chance. O Denis Salles perguntou sobre... Vale a gente ainda não falou, né, Tominaga? Posso estar muito equivocado, mas Vale... Vale ainda não. Né? Então vamos de Vale. Não Vale falamos tá não. Caindo hoje, né? Vamos sim. Vale 3. Vale caiu, o barraco desabou, né? Não tem jeito. Então, e a Vale, a leitura do gráfico da Vale, até pela correlação, obviamente, né, que a correlação óbvia é muito parecido com o de BRAP 3, do BRAP 4 que a gente acabou de olhar. É o seguinte, um nível de suporte que acabou se tornando resistência, só que na Vale é na região dos 70, 80, 71 reais. Essa é a zona que, coincidentemente, aqui na BRAP, a gente pode olhar que os gráficos são bem parecidos, né? É a região dos 50 e 20 que eu mencionei. Na Vale é o 71. Eu quero ver para retomar a tendência de alta, eu quero ver o ativo se mantendo em cima desse suporte que era resistência, agora virou suporte de novo, para tentar ir buscar lá a região dos 83. Próximo pivô aqui, tem gap, enfim, região importante lá nos 83. Diria que no 77 também é um desafio que o papel tem para recuperar o fôlego aí no curto prazo, tá? Para baixo, o 61,15, 62 continua sendo fundo aqui importante, zona de confluência Fibonacci, né? E se perder 61, próxima parada no 51,20, tá? Mas no curto prazo aí é interessante se manter em cima do 71,20 aí onde está trabalhando aí. Legal fazer um fechamento acima desse nível. Show de bola, então. Depois de Vale, veio PL3 do Nelson Júnior. Plano e Plano, né? Você entrevistou eles no Business, não entrevistou? Já entrevistei. Show de bola. PL3, joia. Bom, desde a abertura do capital, em setembro de 2020, o papel só caiu, né? Desnecessário dizer que a tendência é de baixa. O que a gente pode fazer é buscar aqui zonas de suporte, projeção de preço, para ver onde é que vai parar essa queda. Vou projetar esse grid a partir desse pivô. E eu posso subdividir essa região com outro grid. A gente vê que de fato se encaixa. Bom, aí onde está literalmente no meio do caminho do objetivo de queda e de uma possível recuperação, tá? Eu diria que para baixo, aí onde está, já cumpriu R$3, né? Eu diria que o 2,72 é importante e o 2,30 lá para baixo, o objetivo final dessa tendência de queda aí. Se é que o mercado não vai se expandir, né? Enfim, mas o 2,30 é importante aí para baixo, tá? 2,70 e depois 2,30. Para cima, tem uns pivôzinhos aqui que o mercado deixou. E se a gente for traçar um canalzinho aqui, eu não gosto de usar canal em tendência, só uso o canal em correção, mas a gente pode observar que está dentro de um canal, de fato, né? Diria que se romper o canal e romper esse pivô para cima no 3,70, tem uma perspectiva um pouco mais otimista no curto prazo de buscar ali o 4,30 e depois se romper, enfim, e buscar outras zonas de suporte de resistência mais acima. Diria que os R$6 ali, minha avaliação é que ganha momentum rompendo 4,30 para cima. Ganha um fôlegozinho para ir buscar os 6 lá. Mais para baixo, enfim, não tem sinal, não tem cara de fundo aí onde está ainda. Não tem candle de reversão, né? Barra de reversão, enfim. Perspectiva de curto prazo eu esperaria então para entrar no papel com rompimento dos pivôs aqui. Perfeito. Bom, vamos para a nossa saideira, ô Debs? Vamos lá, que o mercado já está quase fechando, faltando menos de 9 minutos. Pediram Rail 3, Rumo. Rail 3. Bora lá. Rumo aí para quem está nos assistindo. Bom, essa lateralização que acontece desde o
topo que aconteceu no começo de 2020, né, auge da pandemia, e depois o papel ensaiou uma recuperação. Essa recuperação foi contida por esse ratio Fibonacci, que é o 78,6, e essa onda aqui, ela muito me tem cara de correção. Isso aqui tem cara de ser uma onda B de correção. Se é uma onda B, falta um pedaço da correção para baixo ainda. Minha avaliação é de que o ativo está no meio de uma última perna de correção, né? Segurou inclusive no 16,40 aqui, é importante. Se romper, pode buscar o 11,30 lá embaixo, que é a equalidade entre as ondas A e C, né? A partir de B. Mas, enfim, vamos traçar um canalzinho aqui para ver se a gente consegue identificar uma possível reversão, mas é difícil inclusive de traçar o canal. Bom, eu diria que o pivô importante na volta aí tá longe, né? A região do 21,80 para depois buscar o 24,70 mais para cima, tá? Esses são os pivôs importantes na volta aí. Para baixo, eu pensaria em abaixo do 16,40 tem algumas regiões importantes aqui de suporte. Enfim, eu acho muito pessimista falar que pode ir lá para 11,30. Não vejo isso no curto prazo, até porque também o mercado já segurou, né? Não testou nem o fundo do canal. Mas, de olho no 16,40, inclusive tem um fundinho aqui um pouquinho mais para baixo, né? 15,74. Enfim, se perder o 15,74 no curto prazo, eu não gosto, mas, enfim, para cima eu só fico mais confiante no papel acima do 21,80. Porque senão, até então, tem cara de correção para mim ainda. Show de bola, então. Bom, Debs. É isso aí. Vamos nos despedindo por hoje. Bovespa, que estava aí querendo ensaiar uma queda, parece que foi só um susto. Voltou a subir com 0,41% e a gente vai se despedindo por aqui para no final das contas, né, fazer esse fechamento do mercado, mas não sem antes agradecer. É claro, pelo tempo aqui do Ricardo com a gente. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo, por suas análises aqui conosco. O pessoal sempre gosta bastante, né, de ter essa visão aí também dos gráficos. Então, muito obrigada. Já fica o convite aqui para você vir próximas vezes fazer esse fechamento do mercado aqui com essas análises conosco. Por favor, hein? Eu quem agradeço pelo convite mais uma vez. Rafael, Débora, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os espectadores aí. Legal participar mais uma vez. Obrigado, viu? De toda forma. Até uma próxima. Bola, então, show de bola. Tô aguardando o convite do Happy Hour ainda, hein? Tô pertinho aqui. Pode não, deixar que a gente vai estruturar esse negócio aqui. Não sei se você estava na programação um pouco mais cedo, mas eu estava combinando com o Sérgio, que o Sérgio é especialista de proteína. Lá, esqueci qual que é a casa que ele trabalha. Mas aí ele vai trazer umas carnes, a gente vai fazer um churrasco aqui do Happy Hour da BMC. Então a gente vai unir geral aqui. Então vem, Tominaga, já vem aí, a gente faz aí análise com carne, com nó. Imagina, esse negócio vai ficar uma delícia de sexta-feira aqui, viu, Tominaga? Tá muito convidado. Combinadíssimo, aguardo o convite. Valeu. Show de bola, valeu, bom fim de semana. Até mais, é isso aí, também. Rafa. Até mais, tchau, tchau. Para você também, bom final de semana. A gente vai também, né, ó, menos de 5 minutos para poder a gente encerrar o Ibovespa, que está agora subindo 0,34%, 104.823 pontos. Cash 3, olha isso, Rafa. 32,95% de alta. Isso. Olha isso, hein? Felicidade de quem tem Cash 3 aí hoje, tá? Será? Aliviar para quem tem. O que aconteceu com o Cash 3? Hein? Cash 3 tem algumas notícias, inclusive, hoje, viu, Rafa? Teve aí um VGV forte aí, divulgado, um recorde aí de novembro, inclusive. GMV, né? Isso, exatamente. O que eu falei? O GMV lá. Oi? VGV foi que eu falei? Foi VGV. Não, GMV. Forte. E no final das contas foi um recorde aí no mês de novembro. Além disso, acabou tendo recomendação. Acho, se eu não me engano, não sei se foi qual banco que fez uma recomendação. BTG. Débora. BTG fez recomendação também, só que eu estou puxando aqui pela memória, porque foi desde mais cedo que eu vi isso. Cash que já está liderando alta, gente, desde o início aqui do dia. Então, no final das contas, a gente tinha essa notícia já aqui que eu passei hoje ainda pela manhã para vocês e que teve esse GMV recorde em novembro. E depois disso saiu a notícia de que o BTG estava tendo aí uma recomendação, né, para
para médios. E aí, no final das contas, a gente está vendo essa disparada aí do papel e quem está acompanhando o Cash 3 é Locaweb. Lembrando que durante essa semana, gente, tivemos 3 dias seguidos de queda para os dois papéis, tanto para Cash 3 como para Locaweb, tá? Faltam 3 minutinhos para poder a gente fechar aí, né, esse dia, 104.823 pontos por Ibovespa, 0,34% de alta. Lembrando que a gente chegou aí numa máxima de 106.813 pontos nos papéis. CVC também está aqui nessas altas do dia, a gente tem Gol também aqui, aliás, não mais aqui agora, eu vou até abrir o setor de aéreas e turismo, porque a gente teve queda no dólar, então deixa eu só abrir aqui aéreas e turismo para poder ver como que a gente ficou. Olha lá, vou ampliar aqui para a gente ver. Gol e Azul, sim, continuam na alta também, 0,73 de alta para Gol, 0,27 de alta para Azul, mas CVC subiu bem mais, 6,66%. E aí, no final das contas, no petróleo, que a gente teve, né, petróleo, se eu não me engano, o Brent subiu, o WTI caiu um pouco, a gente teve Petrobras aí com 1,38% de alta, PT3 também subindo, 3R Petróleo aí 6,68% de alta, Braskem também alta e Vibra Energia também alta, Prio acompanhou essa alta, quem ficou na contramão foi a Enalta que caiu. No setor de siderurgia e mineração, a gente também teve só Gerdau aqui, ó. Mas a Gerdau ela acaba não sendo tão afetada, né, pela questão da cotação do minério de ferro. E no final das contas a gente teve aqui Vale caindo 2,83%, né? Os Minas também caiu 1,66%, Bradespar 1,70%, Ferbasa 1,36%. Vamos olhar aqui qual outro setor. Varejo, vamos lá, o varejo hoje deu uma respirada. Só a Natura que não, gente. Natura que ainda ficou aí mais um dia de queda, 1,92% de queda. Mas todo o setor Magazine Luiza, 4,29% de alta, Via 4%, Grupo Soma subiu quase 6%, Lojas Renner 2,24%, Amer 3, 1,60%, Arezzo 2,21%, Marisa 4,97%, ou seja, acabou sendo pelo menos uma sexta-feira uma aliviadinha, né? Mas ainda tem que subir bastante para poder recuperar as perdas aí, tanto que o setor já apanhou, né? Oi, Rafa. Sabe quem está aqui no nosso chat? Quem? Meu padrinho, Wellington Pereira. Não acredito. Você não deve conhecer, mas eu tenho certeza que você conhece o café dele, porque ele mandou café aqui pra gente. Mentira, delicioso, por favor, tô esperando. Aqui, antes de eu pedir, porque aqui eu já peço seguidor, peço, né, inscritos aqui no canal. A gente pede pouca coisa pro público, né? Mas a gente não pede quase nada. Não pede quase nada pro público. Vocês não têm noção do que é esse café. Esse café é o melhor café do Brasil. O melhor café do Brasil. Delícia, maravilhoso, mais, por favor, maravilhoso. Mari Paim, já faço as vezes por você também, que a Mari também amou. Mari Ju Coelho. A Ju Coelho, que é Ave Maria. A Ju, que inclusive sempre posta no Instagram dela, assim, cafés, e aliás, por favor, né? Ela, mais do que ninguém, que entende super de café, a Ju Coelho. Então, no final das... que delícia, meu Deus... Já deu até água na boca. Amei. Não é? Aquele muito. Café é muito bom. Muito Obrigada pela aí. Presença e audiência também, além dos cafés. Bom. Aqui, já agradecendo ao vivo. Babá, né? É sensacional. Um beijo aí, o Wellington Pereira. Sensacional. Aí, que é o Babá, meu querido padrinho. Primeiro de tudo, obrigada pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal. Pro Babá, pra Michelle, pra tia Céia, pra tia Darcy, enfim, todo mundo lá. São Lourenço. Ai, que feliz, que Areado, bom. Alfenas, enfim. Eu já falei pra vocês que minha família é mineira. Eu já falei, gente. É isso, eu amo Minas. Um beijo pro Miguel também aí, que tá assistindo a gente. Beijo a todo povo mundo. Mineiro, bom demais. Debs. Tá aqui dizer, opa, vou mandar mais, que bom. Tamo perando, hein? Tamo perando aqui. E a gente quer fazer o programa Café com Gestor, hein? Opa, na hora, imagina, é isso aí. Um cafezão com o Stuhlberger. Nossa, ia ser legal, hein? Que vocês apoiam essa ideia, gente? Sensacional, sensacional. Oi. Vamos embora, Debs? Vamos embora, sexta? Deu por hoje? Deu? Bom final de semana pra todos vocês, gente. Sexta-feira, sextamos. Eu volto segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, com todo esse mercado aqui, ao vivo para todos vocês. Rafa. Eu volto às 4 da tarde com a grande Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro aqui no Top News pra gente falar sobre o fechamento do mercado de segunda-feira, expectativa do Copom, muita coisa pra gente falar. E também você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá e bom fim de semana, né, Débora? Mas continue na nossa programação, porque hoje a gente ainda vai ter aqui BMC Business, tem muito mais coisa aqui pra poder rolar pra vocês, tá bom? Forte abraço pra todos vocês, um ótimo final de semana, aprecie sem moderação. Tchau, fui!